Bem-vindo, viu? Deixa eu colocar aqui um pouco que tá Obrigado. meio... Seja bem-vindo. Um prazer te recebê-lo aqui. É muito importante saber que pessoas, né, como você ainda apesar de todas as circunstâncias, tantos anos teu país está sequestrado com o regime bolivariano e mesmo assim você não tem desistido da sua nação. Isso é orgulho pra gente. Isso é presente pra gente aí. Obrigado aí, boa tarde para todo mundo ali na Espanha que estão por lá também. Bom, eu sou Carlos José, sou venezuelano, há 5 anos que estou morando no Brasil e eu cheguei em 2018, quando cheguei um mês antes da última eleição contestada do Maduro e, obviamente, nesse mesmo ano, 2018, foi quando a situação da Venezuela ficou mais conhecida devido à migração acelerada que houve, né, a partir dessa eleição que tem sido ilegítima, que foi ilegítima, e obviamente eu cheguei num contexto uns meses antes. Então a minha situação migratória foi um pouco diferente de como foi a da maioria dos venezuelanos nesses meses depois. Mas a gente vai comentando isso um pouquinho mais para frente. Peraí. Então, o pessoal pergunta, eu sei que você está vendo que o pessoal no Brasil está há 5 meses com esse desgoverno brasileiro. O pessoal está meio que vivendo aquelas emoções fortes. A gente todo dia vive uma situação bastante crítica, né? Daí, assim, o pessoal falou que eu vou desistir, eu não quero seguir. Aí eu tenho muitos amigos venezuelanos, inclusive meu, tenho vizinhos que são venezuelanos, e eu escuto deles ainda com essa esperança, mesmo que tenha passado tantos anos, vocês ainda têm essa esperança essa vontade de continuar lutando e não têm desistido em nenhum momento, estão buscando um caminho para poder reverter toda a situação. A gente não pode dizer que tudo está perdido. E o desgoverno brasileiro tirânico, porque ele é um tirânico, né? Porque o projeto dele de poder, desde o Foro de São Paulo, desde há 30 anos atrás, era o que ele está tentando fazer hoje de forma acelerada no Brasil. Então, assim, são 5 meses. Você acha ainda que o Brasil, dá sua opinião, os brasileiros que estão te escutando aqui, qual a sua opinião sobre os brasileiros que estão desanimados? O que você pode transmitir para eles nesse sentido? Bom, obrigado pela pergunta e pelo contexto. Primeiramente, né, para a gente poder comentar, governo bolivariano na Venezuela não é para a gente o adjetivo bolivariano, ele não é um adjetivo negativo. Isso é bom que muita gente saiba. Quando você quer argumentar alguma coisa contra a Venezuela, a palavra Bolívar e bolivariano não é para a gente um adjetivo negativo. Então você poderia acabar ofendendo o venezuelano em geral. Então, o que a gente chama é governo socialista, um governo ditatorial, porque o Bolívar, para nós, é o pai da nossa pátria, só que o nome de Bolívar ele foi assumido pelo Chaves, como foi assumido para muitos outros governos no anterior, só que o Chaves deu a ele um nome associado ao socialismo, ele pintou o Bolívar, como tem feito muitos regimes, com o Cristo, com o Jesus Cristo, inclusive de tornar essas figuras, esses símbolos importantes para países como símbolos socialistas, para Sim. poder eles caçar a ideia socialista com as ideias patrióticas ou as ideias nacionalistas. Então é uma diferenciação que eu queria fazer. Ontem, para entrar nessa pergunta que você fez, muito importante, porque o brasileiro não pode desistir e que se surpreende muitas vezes porque que nós venezuelanos continuamos espalhados no mundo, mas mesmo assim alertando. Eu conversei com uma cubana e as coisas que ela falou que aconteceu na história de Cuba e da forma como ela relatou, como ela vivenciou, como ela foi vítima de racismo em Cuba por um governo que se diz ser um governo de abrir para todo mundo, diverso, porque o socialismo é para todos, me fez refletir de que, de fato, o que eu vivi na Venezuela não se compara o que vem sofrendo o povo cubano. E que o que vive o brasileiro hoje não se compara ao que vem atravessando a sociedade venezuelana. Então, cada crise tem um patamar de dificuldade e em cada um desses patamares tem a sua população brigando para nós poder sair dessas. Então, enquanto a esquerda brasileira briga porque não, o povo não tenha armas para se defender, a esquerda venezuelana luta para que as armas possam ser
do povo e poder tirar o Maduro do poder. Para você ver os contrastes que a esquerda nesse país, o Brasil, briga por umas coisas que não é a mesma esquerda que está brigando lá na Venezuela, que é parte da oposição, que é uma ditadura, mas que também foi alimentada pela própria esquerda. E disso, falando de Cuba, nem esquerda, nem oposição, lá é comunismo totalmente o que se tem lá. Então, desanimar não é uma opção que a gente tem hoje. Eu sei que o sentimento de desgaste, o sentimento de que, porra, a gente avisou, a gente fica um ano dessa campanha eleitoral comentando as coisas que iam de fato acontecer, que o que estava sendo criticado do Bolsonaro não ia ser diferente do Lula, ele ia fazer, mas com ainda um descaro de ter repetido o que fez nos seus anos anteriores. Então, toda essa narrativa, né, que eles criaram nessa campanha, ela cai pelo chão com a vinda do Maduro. Com a vinda do Maduro, eu acho que foi um dos níveis mais descarados da história latino-americana de você criticar regimes totalitários que têm provocado a violação sistemática de direitos humanos e você colocar um tapete vermelho nesse cara na capital do seu país. Então, é a desonra de uma nação inteira e por nação a gente entende a diversidade cultural que tem dentro do Brasil, mas que todas elas entendem que o que acontece na Venezuela é sim uma ditadura, mas que vem um cara só em uma visita não oficial, porque ninguém sabia que esse cara ia entrar no Brasil. Ele chegou domingo, 10 horas da noite, às sombras, para que ninguém conseguisse se organizar rápido e fazer alguma nota de repúdio os próprios venezuelanos. Então, quem entrou pela porta de trás foi o Maduro, mas foi recebido ao mesmo tempo como se ele fosse um chefe de Estado legítimo. Então, mesmo assim, nós venezuelanos, a gente não se desanima. A gente não se desanima porque a gente entende que tem alguns erros cometidos por eles e é que muitos dos que não conseguiram, eles não conseguiram pegar e torturar, a gente está se expressando. A gente está, obviamente, fora, mas tem gente dentro da Venezuela, como tem gente dentro de Cuba fazendo o possível. Cada um no que a gente pode. Claramente, a gente não tem todos os recursos, mas uma das intenções deles, como projeto de poder, é acabar, é desanimar a sociedade, é fazer você fugir também, pegar o seu passaporte, largar tudo, ir para outro país. Esse é um dos grandes objetivos desse tipo de governos, porque enquanto eles conseguirem acabar com a oposição, é melhor para eles, porque vai ficando o povo que de fato é pobre, o povo que é dependente. E esse povo não tem, por incrível que pareça, não tem um discernimento intelectual para dizer isso que estão fazendo comigo é um adoctrinamento. É apenas é uma sacola de comida, é acesso à educação gratuita, é isso que eu quero. Então limita a capacidade de uma pessoa. Então são muitas coisas que a gente poderia pontuar aqui, mas desistir claramente não está na nossa cabeça. E isso foi uma coisa que, finalizando a live de ontem com a Grécia, que é essa cubana, ela falou assim: Carlos, não se canse, não se canse. Eu peço para. E ela está há 15 anos nessa luta. Há 15 anos que ela está fora de Cuba e ela faz um trabalho nos Estados Unidos incrível, na qual eu me espelhei muito porque ela falou que ela aprendeu a falar inglês e usa o inglês para comunicar à população dos Estados Unidos o que acontece em Cuba. E é algo que eu faço. Eu aprendi a falar português, eu aproveitei a capacidade de poder me comunicar, de expressar o que acontece na Venezuela. Então, hoje, igual que ela fala assim, a gente faz isso porque na nossa própria língua a gente sente que a gente já não é mais escutado. Latinoamérica, ela está caminhando seguindo os passos de Cuba e Venezuela, então a gente não precisa falar em espanhol para uma galera que já sabe o que está acontecendo. A gente precisa dobrar os esforços e comunicar em outra língua também, porque tem países que a gente acha que poderia ainda dar uma freada e ao mesmo tempo se tornar exemplos. O Brasil foi exemplo nos últimos 4 anos de que podemos resistir. Nos últimos 4 anos, quando ganhou o Bolsonaro, muitos países de Latinoamérica não acreditavam que a direita ia conseguir ganhar, ou servir de contraponto, ou de contrapeso também para uma força latino-americana que está virando a esquerda com muita força.
assim, porque eu escuto muito, né, pessoal, a gente que está fora, no caso você que está no Brasil e eu que estou na Espanha, né? O principal objetivo de eu ter começado, na verdade eu comecei de forma meio que discreta, meio que fazendo publicações, esse perfil nem existia. Mas quando eu senti que era importante fazer isso que eu estou fazendo, inclusive, às vezes eu faço um vídeo e o pessoal fala, fala em português, mas igual você acaba de dizer algo importante. O pessoal do Brasil já sabe o que acontece no contexto, né, do nosso país. E o pessoal que fora precisa saber. E é por isso que eu estou aproveitando a oportunidade de estar na Espanha, né, de poder transmitir, porque assim é mais fácil você levar uma mensagem em espanhol, porque aqui já é Espanha, no caso, no seu caso que é venezuelano, do que para mim que sou brasileira, né? Apesar que eu levo muitos anos aqui, mas eu começo a falar português com algumas pessoas, depois eu começo a fazer aquela mistura, sabe? Mas tudo bem, o que eu estava falando. É importante a gente usar essa ferramenta de conseguir falar outro idioma e levar a mensagem do que está passando no Brasil em espanhol, entendeu? Então é fundamental a gente trabalhar, né, nessa parte. Você fala muito bem português. Você leva quanto tempo você falou no Brasil? 5 anos, estou no Brasil já. Fala muito bem português, muito bem, Obrigado. muito bem. Só que assim, a gente fica sempre com o acento, né, do nosso país, né? É Ah, inegável, né? Aquele acento, sim, você sim. fala muito bem português. É, Então, assim, a importância. a gente sempre fala, eu quero falar bem português, eu não quero renunciar à minha identidade, que é outra coisa. E assim, a importância da gente estar fazendo esse papel fora do país, levar essa mensagem, unificar a nossa, né, o pessoal da direita, os conservadores, tem pessoas também que são liberais em alguns temas, por exemplo, eu sou liberal em temas econômicos, sou mais conservadora, sou mais tradicional, mas dentro da direita tem gente de vários conceitos, né, mas a gente tem um objetivo final, né? Sim, Lutar, combater o comunismo, combater o socialismo, principalmente por exemplo de pessoas como o seu país. Eu uso sempre como exemplo a Venezuela, Cuba, por quê? Porque eu, antes de sair, as pessoas que já me assistem há algum tempo, que me vêem há algum tempo, sabem que eu votei em Lula no Lula em duas ocasiões da minha vida, e eu me arrependo e peço perdão por isso. Foi em 2002 e em 2014, quando eu já estava na Espanha, eu votei na Dilma. E foi um erro brutal. E assim, como eu escuto os venezuelanos falando, alguns falam, gente, não se assuste, porque eu também votei no Chávez, no Hugo Chávez. sim, Nós também votamos. E hoje nós exatamente. tivemos que fugir daquilo que nós mesmos causamos, mas nós não éramos conscientes. Por essa razão, a gente sempre está falando os brasileiros, inclusive pessoas que ainda que são jovens, não viveram a situação, não, de fato não sabem da realidade real da Venezuela e continua achando que o PT é maravilhoso, né? Que o partido Lula não sabe o quanto o Lula é perigoso. Porque assim, por trás do Lula vem uma cúpula, entendeu? Do narcocomunismo, do narcotráfico e tudo mais. É perigoso. Não sei se a live até vai cair, mas é algo que não é de agora. Se você vai ver vídeos do Lula de lá de 30 anos atrás, ele já tinha planejado tudo isso para chegar onde está hoje, entendeu? E Sim, foi com pessoas que sim. realmente pessoas realmente perigosas mesmo, entendeu? A gente não está falando de uma pessoa que realmente bebe uma cachaçinha e que de fato fala bobagem. Cuidado, ele vamos, é um lobo em pele de cordeiro que sabe usar, porque ele tem o dom não vou falar que ele tem o dom da fala, porque eu considero que ele tem o dom de enganar as pessoas. Isso é inegável que ele tem o dom de enganar as pessoas, principalmente pessoas mais humildes. Pessoas que falta de conhecimento. E aquelas pessoas que têm conhecimento e continuam apoiando ele, é falta de caráter mesmo, entendeu? Já não é outra explicação, né? É, Você... exatamente. Às vezes eu concordo nesse ponto de que alguém. Porque ontem um brasileiro, e hoje conversando também com outro cara que ele é internacionalista, ele é brasileiro, é internacionalista e escreve para o diário Las Américas. Acho que é um diário que é divulgado lá na Espanha. E ele escreve em espanhol. E a gente estava batendo um papo porque ele me compartilhou uma das perguntas que ele precisava desenvolver nesse artigo e eu tinha que mandar para ele a resposta e ele ia fazer uma junção entre o meu pensamento e o dele para colocar no artigo. E a gente estava tentando explanar essa ideia de que como o brasileiro sente a dor do que acontece hoje no Brasil, ou como que ele espelha no Lula e no Maduro a dor do que poderá acontecer com o Brasil. E a gente chegou numa espécie de conclusão de que a mente do brasileiro se abre
em função do ponto econômico. O brasileiro presta atenção quando é o dinheiro dele que está sendo usado, né, como uma forma de financiamento. Mas também entendemos que não é o único ponto perigoso da discussão, porque o dinheiro, afinal das contas, para o brasileiro e para todos nós em Latinoamérica, ele só vai ser expressado como uma das grandes crises quando, por exemplo, na Venezuela sempre foi o dinheiro foi um problema, mas ele foi se expressar de fato como uma crise que afetou ao venezuelano quando o Chávez já tinha, não, já eram quase 18 anos de poder. Foi para a gente, poxa, a gente está quebrado mesmo. Então, o brasileiro está muito focado no problema econômico e o plano ainda não começou a se desenvolver a grande escala. Está apenas andando. E aí a gente conversou, cara, então como é que a gente pode analisar bem o ponto, poder encontrar outros elementos para que o brasileiro não apenas foque na questão econômica, senão que olhe outros elementos como a cassação de mandatos, a perseguição, os meios de comunicação, porque esses são os pontos iniciais, não é só o econômico. Além, o dinheiro deixa de ser um problema para países como Brasil, Venezuela, que tem imensos recursos naturais para explorar, para tirar vantagem disso. Tem turismo. Então você começa a avaliar, então, o dinheiro aqui não é um problema. A riqueza desses países não é um problema. O que tem um problema é acesso, claro, é um problema que afeta todo mundo. Por quê? Todo mundo tem acesso à educação, essas coisas. Mas, por conta de que no Brasil temos essa sociedade, eu me incluo, porque há 5 anos que eu estou aqui, eu percebo ela, é que o brasileiro olha muito através do dinheiro. E é um fato que é um erro. Você não pode olhar o problema apenas porque a Venezuela paga calote para o Brasil. Cara, mas não é isso apenas. Você está sendo modelado para uma nova sociedade na qual falar negro, você vai ser punido. Se você não falar elo, para o homem ou para a pessoa que você vai ser punido e você só está olhando que você está pagando um imposto a mais. Que é um problema, não estou dizendo que, como eu falei no início, mas percebe que no momento em que uma pessoa ganha uma eleição como governador, no caso venezuelano aconteceu muito, aqui no Brasil já temos deputados, essas pessoas que estão sofrendo perseguição de cassação de mandato. Então, quando uma pessoa é eleita pelo voto popular, recebe as credenciais do seu cargo e meses depois é cassado o seu mandato, tem duas coisas importantes. Primeiro, desconhecimento do voto popular que está sendo largado e outro ponto. Se a pessoa era inelegível, por que que ela chegou até esse ponto de participar na eleição e a instituição responsável por determinar que a pessoa não era administrativamente elegível e caçar o seu direito de ser candidato porque não atuou. Então, tem um vício no procedimento que poderia ter sido mal intencionado, ou seja, esperar que a pessoa ganhasse a eleição para tirar o mandato dela. Na Venezuela aconteceu muito isso. Se uma pessoa, por exemplo, na Venezuela, recentemente houve uma governadora em 2021 e no estado onde historicamente o chavismo tinha ganho todas as eleições a partir do que o Chávez chegou ao poder, porque tinha ganho o pai, o irmão, todos eles ganhavam essa eleição nesse estado. Houve um cara de oposição que ganhou, 2 dias depois saiu o Tribunal Judiciário, cassou a eleição dele, o mandato, e apareceu um documento de um procedimento administrativo que tornaria ele inelegível, só que esse documento era tipo de 2017, uma coisa assim, 4 anos antes. Eles já sabiam isso. Eles só estavam aguardando que o cara, se ganhasse, eles iam tirar essa carta É o que está debaixo da manga. É o que está acontecendo no Então, Brasil, né? Eles já estão vocês, buscando, né? exato. O foco de atenção sempre é o dinheiro, claro, mas é uma distração. É uma distração. A censura é uma forma que você consegue regular na sociedade, consegue modelar o comportamento das pessoas nas escolas, os livros que os meninos estão lendo, o tipo de educação que está sendo levada à caça. Como você consegue colocar as palavras, por exemplo, escolas particulares, privatização,
direitos, você coloca essas palavras como parte do vocabulário do dia a dia da família interna. Então, as famílias hoje precisam estar preocupadas com se o menino leva comida mais do que o companheiro. Porque então ele vai ser fixado de classe média alta. Então, é uma pessoa que tem mais direito do que o outro. Essa cubana de ontem, ela comentou comigo que ela, com 6 anos, 7 anos, na escola, eles começam a aprender a atirar armas. Não é uma arma com uma bala de verdade, mas eles começam a mexer com coisas como essa. Por quê? Porque eles são adoctrinados para uma guerra que vai acontecer, porque o imperialismo está ali do lado e pode invadir Cuba. Eles crescem com o cérebro, tipo, programado constantemente para uma questão de tragédia. Isso que vai virar uma tragédia, a gente precisa estar pronto para combater. E na Venezuela é algo semelhante. No Brasil já está acontecendo isso. Você não vê nesses pontos, porque já seria um pouco extremista, mas você está vendo outras formas mais subjetivas, mais questões abstratas. E esse analista de hoje que a gente estava conversando, ele comentou assim comigo. Na Venezuela aconteceu algo interessante, porque em 2015 o Congresso era majoritariamente opositor, mas em 2017 eles tiveram uma jogada inteligente, e não temos como negar, o chavismo, que foi criar um outro Congresso, uma Assembleia Nacional Constituinte. Com isso anulou o Congresso, que era majoritariamente opositor. Só que o brasileiro não sabe disso. O brasileiro sabe da Venezuela de 2018 para cá. E pronto. E de Cuba sabe porque houve umas 2, 3 cubanas por aí nas redes sociais que se tornaram virais com algum vídeo falando do seu país. É isso que o brasileiro sabe hoje, mas não sabe as coisas que aconteceram previamente. O que o povo brasileiro não sabe, de anos atrás, a gente começou a ver depois, que até o ex-presidente Bolsonaro começou a trazer, né, o que estava acontecendo, é porque durante a gestão da esquerda, do PT, eles ocultaram tudo isso. Então, tinha muita gente da minha família, hein? Eu vou falar gente da minha família. Digo assim, tio, não a tia que eu tenho, que ela acreditava que o chavismo era uma maravilha, né? Que, Sim. enfim, até que deu aquele choque de realidade que tudo aconteceu no Brasil, e aí todo mundo começou a ver, né? Já tínhamos as nossas dúvidas, porque a gente já escutava, né? As primeiras pessoas que a gente tem que escutar são as vítimas. Então, assim, eu sempre escutei as pessoas venezuelanas, as pessoas cubanas, porque eles relatavam com fatos. Inclusive, eu tenho um amigo aqui na Espanha, que ele tem um amigo que é preso político em Cuba. Um amigo não, um irmão, que é preso político em Cuba. Você tem a noção do que... E assim, igual você falou sobre... o pessoal do Brasil está muito preocupado com o tema econômico, que é importante. Só que, um exemplo, aqui na Espanha, a direita teve a maioria absoluta sem depender de nada da oposição. Nada. Eu estou falando do Partido Popular da Espanha. O que eles fizeram? Cuidaram muito bem da economia, obrigado. Porém, esqueceram da guerra ideológica. A esquerda começou a aparelhar tudo, tudo, né? Aí depois veio o atual governo, fez aquele moção de censura que eles falam, que é parecido Uhum. aí ao impeachment, né? E conseguiu tirar o governo da direita, acabou, destruiu a economia e saiu fortalecido com um tema ideológico, que é as pautas que você está falando de ideologia de gênero. Nossos filhos estão indo para a escola, estão tendo doutrina, a gente não está. Só que assim, nós tivemos um giro, porque hoje o pessoal, a galera da direita, o pessoal conservador, o pessoal liberal, nós estamos mais atentos a isso. Porque agora também, além do que já vem, essa agenda globalista que também ela tá, tipo, que dando até para ela se beneficia dos narcocomunistas, se beneficia em relação a isso. Tanto é que a gente está vendo coisas, você vê o Molusco, que foi apoiado, o Molusco sabe o que eu estou falando, né? Sim. O Lula. Ele foi aplaudido por alguns globalistas. Preocupante. Todo mundo sabe quem é, mas precisa dessas figuras. Porque o objetivo final, eu vou falar, você é uma pessoa bem inteligente, eu fico até sem como explicar, porque percebi que você é politólogo, você é uma pessoa super inteligente. Se eu estiver falando algo de fora do normal, você me corrige. Mas você vê que os globalistas, eles estão usando, inclusive, os próprios comunistas, né, para poder aplicar essa agenda que eles pretendem aplicar, ter uma soberania única no mundo, coisa que a gente achava que antes ia ser apenas uma teoria, o pessoal falava que que nós estávamos loucos, que era apenas uma teoria da conspiração. E hoje a gente está vendo diante dos olhos, sem
sem se esconder, sem nada, eles fazendo descaradamente, diante dos nossos olhos, enfraquecendo as soberanias, fortalecendo, por exemplo, aquela Daisy Rodrigues, como é que chama aquela Aham. do governo do Delcy. ditador? Delcy Rodrigues. Daisy Rodrigues. O governo atual da Espanha ajudou ela a entrar aqui com as malas aqui. Você sabe dessa história, né? Sim. As famosas malas de dinheiro, que a gente não sabia se tinha dinheiro naquelas malas, ou se tinha ouro, entendeu? Eu só sei que o sapateiro, que tu sabe quem é, para mim é o inimigo principal o pessoal venezuelano detesta o sapateiro, porque sapateiro é assim, com o ditador Nicolás Maduro, não, vive mais na Venezuela que na Espanha, né? Então, assim, para você ver o nível que os globalistas eles estão ajudando de forma descarada, ajudando fortalecendo esses narcocomunistas, fortalecendo eles de forma. E a gente fica assim pensando, meu, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o Brasil? O pessoal fala assim, gente, o que está acontecendo no Brasil ó, não estou dizendo que não é grave o que está acontecendo no Brasil, é preocupante. Mas o que está acontecendo no Brasil hoje, nesses 5 meses, como é que se diz no Brasil? É fichinha perto do que eu escuto dos venezuelanos e dos cubanos. E aí o pessoal fala, mas não tem solução, não há mais nada que gente, 5 meses. A gente não sabe ainda como fazer, como a gente vai encontrar a solução, porque não existe farinha mágica. Mas eu vejo Sim. cubanos, venezuelanos, depois de 20, de 60 anos, 25 anos, ainda resistindo, aí eu falo assim, não, meu, não tem como desistir do Brasil. Não tem como, Carlos. É impossível desistir do Brasil. Vendo E vocês ainda com essa força, com vontade de continuar lutando. Então, eu acho assim, que vocês são as pessoas mais adequadas para até nos orientar em certas coisas, em certos assuntos em relação ao Brasil, o que está acontecendo no Brasil hoje. sim, a Gemima pergunta quem é o sapateiro. O sapateiro foi, uns anos atrás, ele foi ministro também da Espanha. Então, ele era uma pessoa com muita influência política. Ele foi Depois que ele saiu presidente, do né? poder, ele continuou em relações com alguns países. E ele tem servido, no caso venezuelano, como um articulador entre a Uhum. oposição e o chavismo. Também ele tem servido como um mensageiro, levando recados da Venezuela para outros governos de Latinoamérica. Você comentou que na Venezuela todo mundo odeia o Zapatero, mas não é bem assim. O fato, na Sério? verdade, é que ele tem partidos que têm se beneficiado dele. Tem partidos políticos na Venezuela que têm se beneficiado da figura do sapateiro, Nossa. inclusive para a existência desses próprios partidos. Ou seja, o sapateiro tem agido no sentido de que alguns partidos de oposição corriam o risco de saírem do cenário político. E o Zapatero ajudou a que não saíssem do cenário político, porque se eles tivessem saído, esses partidos políticos, o Maduro ia ficar muito exposto, extremamente exposto em função da figura ditatorial. E aí o Sapateiro interferiu, falou, não, cara, não tira os caras do cenário político, você vai ficar exposto nas eleições, porque não vai ter partido para te contrariar. Deixa eles continuarem, só que usa uma outra estratégia. Não foi o Sapateiro, essa última parte que eu estou falando da estratégia, não foi ele que disse, mas a estratégia que foi usada foi intervir os partidos e colocar novas juntas não, corpos diretivos, novas organizações dentro dos partidos, só que essas organizações novas de pessoas obedeciam aos interesses do Maduro e colocavam Uhum. candidatos para legitimar eleições, mas esse candidato não tinha popularidade. Inclusive hoje na Venezuela, já pulando do tema do Zapatero, vai ter uma eleição primárias de oposição nesse ano, supostamente vai ter, agora vai estar tendo problemas. E vários partidos da oposição, a oposição mais, digamos, mais atual ao Maduro e ao Chávez, Uhum. não a oposição antiga, ela, ela tem chegado num consenso de que entre eles vão escolher um único candidato e esse único candidato vai se enfrentar ao Maduro o ano que vem. Só que surgiu um partido que ninguém conhecia. Aparentemente ele estava registrado, mas não tinha feito a atividade política, campanha, essas coisas. E esse partido está se considerando parte da oposição, só que o partido é de esquerda também. E ele fala, e ele surgiu com um documento que colocou no judiciário que querem impugnar essas eleições primárias. Por quê?
Vamos supor aqui, tirando uma conta rápida, tem 5 grandes partidos de oposição na Venezuela. Cada um quer colocar um candidato. E os outros partidos pequenos, eles querem colocar os seus candidatos. Só que esses 5 grandes estão falando, cara, não dá para vocês se candidatarem. É melhor vocês apoiarem os que já estão. Aí está surgindo um cara pequenininho falando, não, eu quero participar, mas eles não me deixam. Então eu quero que essas eleições sejam impugnadas, as primárias. Essa é uma justificativa para o governo poder abrir mão do processo eleitoral primário e forçar uma negociação dentro da oposição e que eles escolham, não pela via eleitoral, apenas porque eles arranjem alguma forma de tirar um único candidato. Se fizer dessa forma, Maria Corina Machado, que é uma liberal na Venezuela, ela pularia do barco e ela não participaria na eleição do ano que vem. E muita gente quer que ela participe, só que ela está pedindo que seja através de uma eleição primária, porque ela quer recolher de fato a legitimidade. Legitimidade por quê? Porque se nós venezuelanos votarmos e no resultado ela aparecer como ganhadora, os líderes da oposição devem admitir e reconhecer esse resultado publicamente e se comprometer a apoiá-la o ano que vem. Se não fizer dessa forma, ela não quer participar. E o venezuelano está esperando ela participar. No geral, nós queremos que ela participe, muitos. Enfim, é um contexto bastante complexo, mas que serve muito ao jogo para você entender em quais níveis de briga a gente está. A gente está num Uma patamar pergunta. muito além. Aham. Desculpa te cortar um minuto. É porque eu escuto assim, muitos venezuelanos falar que na Venezuela também existe aquela falsa oposição, isso é certo? Sim, claro, claro. Porque a falsa oposição é aquela que, se você pensar na questão do dinheiro, né, voltando aqui à sociedade brasileira, para colocar esse ponto em comum, se você tem uma sociedade que pensa no dinheiro, é uma sociedade individualista. Portanto, se temos figuras políticas individualistas que só pensam no projeto deles como partido individual, você pode ter dentro das organizações opositoras uma espécie de boicote. Por exemplo, aconteceu em 2017 uma eleição adiantada de governadores que era para ter acontecido em 2018. Só que tem um contexto que eu teria que aprofundar para vocês compreenderem, mas foi adiantada a eleição e a oposição decidiu não participar porque o organismo da instituição que estava adiantando essa eleição era a Assembleia Nacional Constituinte, que era ilegítima. Então, a oposição falou, se a gente se eleger porque eles estão adiantando, a gente estaria sendo parte desse ato corrupto, esse golpe de Estado que aconteceu nesse mesmo ano de 2017. Então, aí, 3 opositores se candidataram. E eram opositores fortes, com uma bancada, uma base política forte, mas que também se dividiu, porque grande parte falou, cara, não, é tipo, eu voto no Lula, mas não concordo com o que ele fez trazendo o Maduro, uma coisa assim. Então tinha gente que apoiava, mas não apoiava uma coisa. E no momento em que eles votaram e se candidataram como governadores, eles estavam deixando claro que eles estavam nem aí para ser presidente do país, eles estavam aí para serem governadores de um estado só pelo resto de sua vida. Exato. Então, aqui no Brasil pode acontecer isso, que tenha governadores com uma força grande de votantes que pode se sair da oposição global do país como um todo. E sair assim, não. Briga você pelas presidenciáveis, eu não quero ser presidente do Brasil. Eu vou ser governador. E em um determinado cenário, esse tipo de coisas determinou que na Venezuela se formou uma oposição falsa que entendeu o seu projeto de poder particular e submeteu a necessidade do venezuelano ao seu projeto particular. E eles Uhum. receberam um voto castigo dos venezuelanos em geral. Estou falando do Capriles, Leopoldo López, tem outro que chamou Henry Falcón, que eles foram governador. O Leopoldo López não, mas não foi governador, ele foi prefeito, mas ele teve uma fama grande. Tipo o prefeito de São Paulo, sabe? Ele governou uma cidade na Venezuela que é muito. Quem governar essa cidade é fácil que se torne presidente, porque é uma das cidades mais populosas, mais renomeadas no país. E os outros 2 foram governadores. Então, eles sempre obedeceram aos seus projetos individuais. Eles nunca reconheceram que tivesse algum candidato de oposição com popularidade maior. E isso gerou divisão por mais de 10 anos. Uma divisão muito E o, grande. e o Juan Guaidó? O Juan, o Juan Guaidó é do partido do Leopoldo López. E o Lopes estava preso.
Ele foi preso em 2014, se mal não me lembro, ou em 2016, uma coisa assim. E o Guaidó assumiu a liderança do partido do Lopes dentro do Congresso, porque o Guaidó tinha sido eleito candidato deputado em 2015, que foi quando a oposição teve a maioria, e ano a ano o Congresso elege um presidente, né? O Congresso vai ser o presidente esse ano, tal, e eles vão se compartilhando o poder entre todos os partidos. E em 2017, 18, 19, o Guaidó ele recebe a nomeação como presidente do Congresso, 2019, iniciando o ano. E em 2018, Maduro tinha feito aquela eleição que foi contestada por mais de 50 países, que muitos países não reconheceram essa eleição. Como essa eleição estava fraudada, assim, que não tinha legitimidade, a Constituição pede que o presidente do Congresso assuma as competências do governo executivo, do poder executivo. E o presidente do turno era o Guaidó. Poderia ter sido outra pessoa, mas foi o Guaidó porque era o turno dele de ser presidente, porque já tinham sido outros presidentes dos outros partidos. Então, dependendo da maioria, da força de cada partido, foi assumindo cada um. Temos o Partido de Ação Democrática, que foi o primeiro em 2016 que assumiu. Em 2017, se mal não me lembro, foi Um Novo Tempo. E Vontade Popular, que é do Guaidó, foi em 2019, foi a vez dele. Então ele caiu aí, sabe? Tipo, era o cara que tinha que estar porque ele era o líder do partido, só que ele caiu em um contexto político para o qual ele não estava preparado. Infelizmente. E ele é inocente nesse ponto de ele ter sido e agido de forma inocente e depois se tornou um idiota político. Idiota político não é um apontamento que eu estou fazendo a ele como pessoa, senão a ele como figura, porque ele começou a entorpecer a própria oposição. Ele deveria ter entendido, cara, eu não sou a pessoa capaz para conduzir a oposição daqui para frente. A gente precisa arranjar uma forma da gente sair de fato do Maduro. Só que ele ficou, quis forçar a barra até ainda 2023, ele queria continuar sendo presidente interino. Entendeu? Então, 4 anos você não fez nada. Honestamente, não fez nada. Você serviu e eu acreditei e eu chorava quase que quando o cara assumiu a presidência. Falei, agora vai. Agora vai, o Maduro não vai ter para onde ir. Só que o Maduro conseguiu E manter ele e teve, o Guaidó não. o Juan Guaidó teve um apoio em peso, né? De forma a nível mundial, né? Exato. Se esse apoio, é, ele carrega hoje uma denúncia, né, fundamentada na Venezuela, mais na Venezuela do que internacionalmente, de que ele teria recebido muito apoio, inclusive apoio econômico de fora, ajuda econômica. E essa ajuda não foi levada ou entregue na Venezuela. Então, esse é um grande peso que ele carrega e que ele vai ter que responder em qualquer momento. E o venezuelano está cobrando isso dele. E assim como cobra do Maduro, e assim como cobra de todo mundo. Porque é importante a gente chegar num ponto que todo o que eles têm em comum é que são corruptos. Pode ser de Uhum. esquerda, pode ser liberal, de centro, de direita. Não tem direita na Venezuela. Eu sempre falo isso aqui. Não tem direita na Venezuela. A direita foi extinguida, assim, do Não cenário foi, político. não foi só você que me falou sobre isso, não. Por exemplo, o pessoal que surge ali falando que é oposição, mas na verdade é uma nova esquerda, né? Eles vão ali, tipo, que meio, Claro. né? Foram uma esquerda formada, né? O Guaidó, ele tem acho que 38 anos, deve ter 41, uma coisa assim. Se você olhar os últimos 23 anos que o Maduro e o Chávez estão no poder, o Guaidó estaria com 20 anos. E assim por diante. Então, quando eles chegam ao poder, a esquerda estava assim, esse fogo na Latinoamérica toda, o Foro de São Paulo e assim por diante. Então, era uma moda ser de esquerda. Então, esses caras se vincularam a partidos. Se você olhar, e quem tiver interesse nesse tema aqui, pode procurar pelos partidos da Venezuela. Procura assim, partidos políticos na Venezuela. Vai aparecer o Wikipedia, o primeiro. Você olha a tabela e todos aparecem inscritos na Internacional Socialista. E você olha a posição ideológica deles, partido esquerda progressista, o partido do Guaidó, o partido do Leopoldo Lopes, o partido, inclusive da Maria Corina Machado, um partido de centro, não é nem direita, é centro-direita. Mas ela tem presunções liberais que hoje são apoiadas pelo progressismo. Por exemplo, ela apoia o casamento gay.
entendeu? E ela se chama liberal, mas ela seria mais o ponto à direita que você tem hoje na Venezuela. Mas não é uma direita radical, não é uma Tem direita outro, posicionada. tem outro nome, que é o nome que eu também chama Maria. Maria Dantas? Não, Maria Dantas não é. É uma É outro nome também, professora, sério? que é venezuelana também, que tá tendo bastante visibilidade aqui fora. Maria, busca aí a Deixa ver eu se ver aqui. encontra. Eu não estou lembrando o nome dela, mas ela está tendo bastante visibilidade. Inclusive, ela chegou a ter um contato aqui com o partido do Santiago Abascal. Ah, pra ver. Ah, Maria. Não, deve ser Maria Corina Machado, esse é que eu tô falando. Não, Maria Corina Maria. Machado eu conheço Ah, ela, ela teve até aqui, mas é outra. Ela não tem muita visibilidade como tem Maria Corina, entendeu? não sei qual Depois seria eu essa vou outra buscar, Maria. eu memoro um pouco. A importância para você saber é que o pessoal do Brasil sempre fala, né? Inclusive, eu cheguei a conhecer o ex-presidente Bolsonaro, né, de forma polêmica dele ser, mas ele sempre relacionando, falando sobre o Foro de São Paulo. Engraçado, eu me considero de esquerda, mas nunca fui de esquerda, porque afinal eu percebi que as políticas defendidas por ele não era aquilo que eu creio, que eu acredito. Mas foi assim, de 2017, quando a Dilma sofreu o impeachment, foi quando eu dei aquele clique, aquela mudança, sabe? Eu falei, nossa, nada do que eles estão falando ali, eu me sinto representada. Algo está errado. Porque, igual você falou, a direita era muito demonizada, tanto na Venezuela quanto no Brasil. A esquerda estava de moda, entendeu? Sim, Então, a sim. juventude, né, aquela moda de que aquele discurso bonito, limpinho, né? Mas aí, ao passar dos anos, a gente foi vendo, né? Tanto no Brasil, na Espanha, gente. Na Sabe Espanha. que uma das coisas que eu. Aqui falando da cultura, uma das coisas que me chamou muita atenção nos primeiros contatos que eu tive assim, com brasileiros Uhum. é que o brasileiro se orgulha muito de ganhar uma coisa de graça. Por exemplo, aqui vocês têm cultura de fazer chá revelação, chá de marido e mulher, chá de casamento. Então a pessoa faz uma lista do que vai comprar e todo mundo dá de presente. E a coisa não para por aí. Você vai visitar a casa da pessoa e a pessoa, esse jogo de xícara eu ganhei. É um orgulho aquilo de que ganhou de graça. Não por questão de agradecimento, que é um ponto adicional, uma pessoa deve agradecer por ganhar uma coisa de graça. Então, se você olhar a estrutura cultural de uma pessoa, uma única pessoa, se ela, ao mesmo tempo de ganhar uma geladeira e tal, tudo isso de graça, eu te dar de graça a educação, e eu te dar de graça a saúde, e eu te dar de graça o transporte, e eu te dar de graça, e assim uma porrada de coisas, apartamento, casa, você vai ganhar de graça, você não precisa pagar, você só precisa votar em mim. E é por isso que o É Brasil não sai do vermelho, sempre tá. Olha, É Nordeste. traduzível, é transferível essa política que é impregnada na cultura, que muita gente se orgulha, mas ela se espelha na política. Por quê? Não vi como um ponto negativo no princípio, tá? Eu só me chamou a atenção, porque na Venezuela, quando alguém te dá algo de graça, mesmo nessa questão de o Maduro e o Chaves ficarem no poder, a gente oculta essa informação. A gente não revela que eu ganhei, que alguém me deu de presente. Só se a pessoa é de confiança. Não, isso aqui me deu tal pessoa. Sem falar, Carlos, que não existe almoço grátis. A final da história do que o Brasil nunca, um país tão rico, né, igual a Venezuela também, um dos países mais, né, que era um dos países mais ricos, continua sendo, né, só que o poder está na mão, a riqueza está na mão, a gente já sabe de quem, né? Mas o pessoal no Brasil fala assim, gente, não me leva a mal, hein, porque eu sou filha de nordestino, eu falo que a região Nordeste tem muita gente que pensa como a gente e eles se ficam bravos porque o povo lá eles estão acostumados muito a receber, a receber. Eles não entendem que eles estão destruindo o futuro dos próprios filhos porque está endividando o Brasil. E o Brasil não cresce porque sempre tem que estar tirando para algo, a melhor ferramenta para a liberdade econômica de um país primeiro o Estado não interferir na sua vida, te deixar livre para produzir. Porque quando você depende do Estado, você vai ter que obedecer o Estado em tudo. Inclusive, se você que sapato você deve colocar. Tem que entender isso. Por isso que o Estado do Nordeste é um Estado rico, é uma região rica, porém o povo vive na pobreza, porque está acostumado a ganhar e achar que é lindo, maravilhoso o Estado dá. Não. Parem com isso. Eu também pensava dessa forma. Eu mudei, Sim. Carlos. Mas tudo isso como que eu mudei? Buscando informação, aprendendo, vivendo experiências que eu vivi na Espanha, indo no Brasil, durante 17 anos que eu estou aqui, voltando para o Brasil e vendo que o meu país não andava para frente, alguma coisa estava errada. E o PT estava há 16 anos governando o país e o país iria de mal a pior. Então eu falei, algo está errado aqui, essas políticas não funcionam. Se acabou por aqui.
Enquanto o povo não entender que a esquerda tem um discurso maravilhoso, mas que te engana de uma forma, mas te ferra por resto da vida. E para sair o Brasil, aí ó, agora a gente está vindo mais ou menos bem, porque o Brasil teve uma pandemia, teve um monte de histórias, e mesmo assim a gente conseguiu, né, entre aspas, aí, sair. Agora não, enfim, é complicado, Carlos. Esse que você falou da gente, a pessoa se gabar de achar que ganha algo, não a gente não tem que ganhar, a gente tem que conquistar o nosso próprio ganha-pão. Ganhar tudo bem, se alguém te der um detalhe, beleza, mas você não tem. Tem gente que gosta muito de mostrar que ganhou algo. Eu, por exemplo, estou há 17 anos na Espanha, razoavelmente vivo bem, meu esposo, mas assim, eu nunca tive o interesse de ostentar um telefone iPhone. Para mim, isso é o de menos. Te falo de coração, meu telefone, eu tô falando com você aqui, é um Samsung. Acho que o mais. Até porque meu marido já cansou de me dar telefone, acho que esse é o terceiro, né? Mas assim, gente, eu não tenho esse apego a bem material. Eu quero viver bem, quero viajar, mas não apego material de querer só dizer que eu tenho algo. Não preciso disso. Não preciso. E assim, é o que E você está tem, falando, é muitas com a sociedade, enquanto não mudar esse conceito, essa visão de que a gente não precisa do Estado, a gente precisa estar. O Estado, ele é seu empregado. O Estado tem que administrar aquilo que você colocar. E não precisa tanto. Se o Estado for suficiente, você colocar €1, R$ 1 na mão do Estado, o Estado, se ele souber administrar seu dinheiro, o país cresce. Agora, se você colocar um montão de dinheiro e eles têm sede de poder, sede só de relação ao dinheiro. Eles não, além deles arruinar seu país, o Estado arruinar seu país, vai te deixar mais 20 anos, mais 30 anos na pindaíba, como se diz no Brasil, né? Não sei se você conhece esses termos, né? É incrível, não, assim, eu tô vendo que você é uma não pessoa muito Pindaíba não. inteligente, eu tô vendo que você é uma pessoa muito inteligente, tem pessoas perguntando aqui, falando aqui, que a pessoal da direita, ó, gente, eu fixei aqui o Instagram do Carlos, porque ele é politólogo, ele é uma pessoa muito inteligente, eu tô aprendendo muito aqui nessa live contigo, sinceramente, fico até com vergonha, porque madre mia, como se diz, Não, tranquilo. o seu nível intelectual de conhecimento, você, né, que é venezuelano, você melhor que ninguém pode falar em muitos temas, assim, o pessoal da direita convida o Carlos, porque ele tem muito que aportar. Muito, mas muito mesmo. Carlos, fica à vontade, que eu falo demais. Vai lá. Não, tranquilo. É, então, se você tem esse ponto cultural que nem todo mundo é responsável dele, porque muita gente cresce e apenas reproduz, pronto. Mas você tem que avaliar, né? Quais pontos da minha cultura me criam desvantagens para eu enfrentar políticos como esse? Quais pontos eu preciso me desprender, me descolar deles para eu poder me tornar uma pessoa mais autônoma em função das decisões políticas e em função do meu projeto de vida? Eu lembro, já voltando um pouquinho para a Venezuela, com 14 anos, eu já estava vendo uma matéria que era não lembro, cidadania e família, uma coisa assim. E alguns assuntos e definições sobre família. É, eu sempre dizia que eu ia ser presidente da Venezuela. Era quando alguém me perguntava, eu não, vou ser presidente, porque eu associava muito o meu dia a dia na escola. Eu era presidente de uma sociedade bolivariana, por isso que eu te falei que o Bolívar para nós é muito importante. A gente estuda muito o pensamento republicano dele, para a gente poder entender a limpeza Sim, das até, instituições que é é ali. verdade, na história, até porque, sim, desculpa, no início eu falei, porque eu escutei isso saindo da boca do próprio ditador Maduro, então ficou isso na minha cabeça, eu até, desculpa aí se eu Não, porque a ofendi. gente. Não, tranquilo, tranquilo. A gente fala que a gente é bolivariano, mas a gente não é bolivarianista. Ou seja, eu não vou replicar o 100% do que o Bolívar fez, porque o Bolívar, ele torturou um monte de gente espanhol também, obviamente, na época da independência. Então, eu não vou sair por aí falando, eu vou replicar o 100% do que ele fez. Mas, já o que eu via, por exemplo, a definição da palavra família era conjunto de pessoas que convivem embaixo do mesmo teto. Era uma definição básica do que significava família. Só que se você for olhar, hoje, 20 anos depois não, 20 não, um pouco mais, de eu ter passado nessa escola, que não era, a gente não falava do Chaves ainda, mas essa definição serve para que hoje os casais gays ou homossexuais
tenha legitimidade para poder adoptar um menino. Porque você definiu família como um conjunto de pessoas que vivem embaixo de um teto, ou compartilham um teto. Você não está entrando na fase do parentesco. O que eles têm em comum? Aí você tem, eles têm ideias em comum, eles têm uma história em comum, ou eles têm um gene, uma questão genética em comum. Não. Família pode ser até compartilhar uma história em comum. Então, são coisas que já vêm sendo modeladas na nossa cabeça há muito tempo atrás, que a gente não lembra, porque a gente talvez ia na escola só para riscar o caderno e pronto, vou embora, vou jogar bola e volto para minha casa mais tarde. Então, são coisas que já passaram na nossa cabeça. Esse ponto falou ontem a Grécia, que é cubana, ela falou de três palavras. Ela falou da sensação de risco. Eu tenho aqui anotado. Olha, tenho aqui anotado tudo que eu falei ontem com ela. Foi assim: trauma, repetição e símbolos. Três pontos importantes que ela fala que na ditadura cubana são essenciais na educação. E um deles, para nós, já foi inserido na Venezuela: a questão dos símbolos e a questão do trauma, né? De você fixar um inimigo, o imperialismo, e você ficar olhando que tudo que está dando errado na sua vida é porque os Estados Unidos está lascando a Venezuela. Então aí tem um trauma. Enfim, todo esse elemento cultural, mesmo sendo complexo para o brasileiro, ainda não é nem comparável o nível da luta que está se vivendo hoje na América Latina com essa guerra cultural, a batalha cultural, como se fala. Vou mostrar aqui um exemplo e não me xingue. Essa aqui é uma bonequinha que é a mulher do Maduro. A mulher. Essa aqui, a bonequinha, foi entregue agora em dezembro de 2022, Eu vi. junto ao do Maduro, que é o Mister Bigode. Como é que é? Super Bigode. Que são dois super-heróis. Só que os comerciais que produz a televisão nacional, a televisão pública, aparecem eles dois. Você pode procurar depois na internet. Eles aparecem resolvendo um problema de apagão elétrico que o imperialismo provocou desde Washington, lá no Washington. O cara saiu o Trump no comercial, apertando o botão, imediatamente a Venezuela toda fica escura. Aí aparecem esses dois, voando pelo céu. Aí eles se encontram tal e resolve o problema, e ele desce, assim, o Maduro desce, não cai no chão, e chegam uns trabalhadores e abraçam ele. Você olha assim, você pensa, cara, mas em que momento nós chegamos a esse ponto? Em que momento eles, com uma desaprovação tão grande no país, internacionalmente, em que ponto a gente é capaz de aceitar isso? O brasileiro deve estar nessa mesma questão de sentir uma vergonha alheia primeiro para a gente olhando esse problema de longe. Mas quando entra o Maduro em Brasília, o brasileiro pega essa vergonha para si mesmo também, fala: em que ponto nós chegamos, aonde nós erramos, para que isso esteja acontecendo e nada possa ser feito. Se o Bolsonaro tivesse trazido um ditador, como todo mundo fala, lá da Arábia, um ditador da Arábia, se você colocar um exemplo da guerra da Síria, por exemplo, ou da Ucrânia, os refugiados, não dá em quantidade aos milhões de venezuelanos que saíram da Venezuela, sem jogar um míssil lá. Ainda na Venezuela não caiu um míssil, e já saíram 7 milhões. Imagina o que está acontecendo lá dentro, que você não precisou disparar uma arma para que a pessoa saísse. Enfim, se o Bolsonaro tivesse feito isso, ou ele tivesse falado, o Bolsonaro, que aí o que aconteceu lá com a Dilma, com a ditadura, se o Bolsonaro tivesse falado: não, isso que a Dilma está falando é narrativa. O cara tivesse sido ali na hora, deportado lá nos Estados Unidos. Então, a gente está vivendo uma crise de síndrome, tipo de vitimismo, e ao mesmo tempo de desarmamento humano e espiritual, que a gente sente uma vergonha tão imensa, mas você não tem elementos para agir. Você fala: cara, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como falar, como explicar. E uma das coisas que eu já vi é que o brasileiro não sabe definir a palavra ditadura. Não sabe. Não sabe hoje, porque a palavra foi tão repetida
no governo do Bolsonaro, que o Bolsonaro queria colocar uma ditadura, queria colocar uma ditadura. E o pessoal ficou com essa definição, associando a definição de ditadura, quando a pessoa é tosca. Ele fala grosso. Esse é um ditador. O ditador é aquele que fala grosso. Por isso que o Lula cai tão bem. Porque ele fala bonito. Inacreditável. Eu não estou dizendo que ele seja ditador, tá? O STF não vai cair aqui a live. Mas eu estou dizendo que o discurso jogado na mídia nos últimos 5 anos, nos últimos 5 anos, tem funcionado para transformar e transtornar a ideia que nós temos das coisas. Da Venezuela, uma ditadura, a Globo fala em ditadura moderna. Meu Deus. Entendeu? Eles estão fazendo uma transformação da definição tradicional. Como disse em espanhol, um lavado de cara, não? Exatamente. Blanqueando. Isso é guerra cultural. Isso é guerra cultural. Isso é porque a gente tem que definir. Outro exemplo que eu vou colocar aqui. Tem um livro que se chama Revolução Molecular. Eu não acabei de ler o livro todo. Eu vou lendo por página, vão surgindo assuntos, eu vou anotando, porque é muito interessante. Mas nesse livro, depois eu vou citar aqui algumas páginas que eu tenho algumas notas, mas como que é o nome do livro? Revolução? Revolução Molecular. Evolução molecular, que é uma molécula. Esse livro ele começa com uma frase dizendo assim: somos todos grupelhos. Grupinhos seria também uma forma, mas na forma despectiva e ao mesmo tempo na forma útil. Algo do que o Lenin falou, os idiotas úteis na época da Revolução. Mas nesse sentido o livro fala que todos nós como grupos e grupinhos temos um interesse em comum que geralmente diverge de outro grupo, mas não em todos nos torna inimigos. Por exemplo, a luta feminista, que ela tem os objetivos, ela não convergeria, não teria pontos em comum com a luta indigenista, por exemplo. Vou explicar por quê. Os indígenas têm uma estrutura hierárquica na qual a mulher se submete ao indígena, ao cacique da tribo. O cacique da tribo pode ter quantos filhos o cara quiser. As comunidades indígenas mais tradicionais. Uma pessoa que luta pelo feminismo não poderia compactuar com esse interesse. Isso aí não é o que eu represento pela luta da mulher. Mas você adicionaria isso a esses grupos, um grupo que brigam pelo racismo, que briga por outras coisas que a gente poderia concordar em alguns pontos. Só que esses grupos, eles não iam, em anos anteriores, eles não iam como um bloco à rua. Eles não iam como um bloco, eles cada um no seu cantinho. Aí chega a esquerda, e teóricos como esse cara, se chama Guattari. O sobrenome dele é Guattari. Chega esse cara e fala assim: pois bem, a gente vai fazer uma revolução molecular. Ou seja, a gente vai pegar esses grupos e vai encontrar pontos em comum entre eles e a gente vai criar uma espécie de corrente. Sabe que a corrente é coisa que encaixa ao lado da outra. E junto se torna algo para prensar no pescoço. Então, uma revolução molecular seria isso. Você pegar esses grupinhos que eles são insignificantes sozinhos, mas que juntos se tornam um grande bloco, e juntá-los. Se você pegar o MST, Movimento Sem Terra, invadindo terrenos, ele seria um grupo, aos olhos do indigenista, seria um grupo branco invasor. Porque eles estão invadindo terreno, apropriando o terreno. O indigenista falaria assim: porra, eu vou encher de flecha esse cara. Só que eu consigo, através do discurso, falar: não, a gente não é inimigo. Eu vou invadir os terrenos dos outros, mas o teu eu não vou invadir. Aí você cria, obviamente, uma corrente que entre eles não se levam a bem, sempre, mas que quando eles detectam um inimigo em comum, por exemplo, um Bolsonaro da vida, um liberal da vida, alguém que seja além deles, já é um inimigo, para todos eles ao mesmo tempo. E quando alguém falar, por exemplo, Bolsonaro falar é uma gripezinha, todos esses grupos, de forma simultânea, se expressam com um exército digital. Exato. Tem isso a direita? Não. A direita não tem isso. Não tem trabalhado de forma de produzir o seu exército cultural. Tem outro livro muito interessante que se chama
A Batalha Cultural. Chama La Batalha Cultural. Esse livro está em espanhol. O outro que eu falei, ele está em inglês e em português. Não achei em espanhol. E esse La Batalha Cultural, eu acho que está somente em espanhol. Mas dá para ler. Nesse livro, esse cara, o Agustín Laje, que é um Eu politólogo, um cientista político adoro. argentino também, Eu estive com ele outro dia. ele fala como a palavra cultura e todos os significantes ao longo da história têm se tornado útil para a esquerda, né? E para a direita em alguns pontos, porque a gente não deve negar que o significado pátria hoje, apropriado para a esquerda, a direita no Brasil, se chamar patriota, era o mesmo sentido que o Chávez implementou na Venezuela, o sentido de ser patriota, entendeu? Então ele usou elementos de ambos lados para ele comprar os votos da esquerda e da direita, para ele chegar ao poder. Então, a guerra cultural não é um assunto de esquerda ou direita, pessoal, é um assunto de estratégia. É um assunto de Uhum. estratégia, você se defende. Temos do outro lado um exército nosso atacando contra os nossos pilares, como família, educação, valores, símbolos pátrios. Nós temos que ter a nossa estratégia de guerra cultural para nos defender, porque nós temos que dar significado a essas coisas. Só que eles têm um passo na frente, porque eles começaram muito antes do que a gente. Eles começaram estou falando de 50 anos atrás, anos 70, quando o Che Guevara ainda andava nas ruas. Então, eles têm ressignificado esses símbolos. Hoje, você vê um gay de esquerda, LGBT, com uma camisa do Che Guevara. O mesmo Che Guevara que matou gays em Cuba. Só que eles argumentam que eles entendem que o Che Guevara matou esses caras porque o Che Guevara era vítima de uma sociedade machista. Olha só o argumento. E que a significação para ele, para essa pessoa que responde esse tipo de coisa, não é um Che Guevara assassino, não. Não. Eu fico com o símbolo do Che Guevara lutador. O assassino que fica lá no passado. Eu não vou colher essas coisas. Então você vê que para tudo já tem um arquetipo de ação. E que para isso não todo mundo está preparado. A direita, principalmente. Por quê? Porque ela está preocupada nos impostos. Ela está preocupada que a Venezuela está pagando calote para o Brasil. Que o Brasil vai criar uma moeda em comum. Cara, isso é. E ali vou falar outro livro. Acho que não tenho aqui, mas não tenho aqui acessível. Vou colocar aqui o nome porque ele é um pouquinho difícil. Se alguém conseguir Gente, encontrar depois. é inacreditável. Eu vejo algumas pessoas da direita aí, o que você está puxando esse assunto aí é muito importante. Eu vejo, não, que fulano de tal está fazendo bem por tal estado, está cuidando bem da economia. Gente, não adianta. É importante cuidar da economia, é muito importante, né? A gente chegar no final do mês e pagar as contas. Mas se você não fazer a batalha cultural, não adianta você reconstruir uma sociedade econômica, porque a esquerda vai vir e vai derrubar aquilo que tu construiu. Então, assim, Exatamente. é importante a batalha cultural, sim. Você que é de direita, que está aqui escutando, que depois eu vou deixar aqui a live, né, gravada, é importantíssima a batalha cultural. Vai além, um país economicamente, dizendo entre, né, aspas, bem, sem liberdade, sem valores, o dinheiro não vai servir para nada. E não se trata nem da gente, é o futuro de outras gerações que estão vindo depois de nós. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente também não tem que esperar depender de que fulano vai fazer algo, o exército vai fazer algo. Não esperem. Nós temos que fazer a nossa parte de forma estratégica. Olha o que o Carlos está trazendo hoje aqui, olha a importância. Carlos, tem que fazer mais live contigo, porque tu realmente, entendeu? E, assim, é E inacreditável. As pessoas estão tão conectadas que vão ao final de uma parte econômica que vai chegar no fim do mês. E estão esquecendo uma batalha que, se a gente não vencer essa batalha, de nada vai servir a parte econômica. Para nada. Não vai servir de nada. De nada. A Espanha é o exemplo disso, exatamente. gente. A Espanha, não sei se você está acompanhando as políticas. A Espanha, o PP veio, cuidou sim da parte econômica, eu não vou negar, cuidou. Só que a esquerda veio e a parte de ter destruído tudo aquilo que foi reconstruído, a parte forte deles veio, que é a parte cultural, ideológica, o viés ideológico, que é catastrófico, né? Essas pautas. No livro de sociologia, eu falei aqui outro dia, de sociais, sociologia não, de sociais da minha filha, na Espanha, tem uma foto do Lula no livro da minha filha aqui na Espanha, falando bem do Lula, gente. Lá na, Assim, eu fui na a gente, escola falar com a professora, mas a professora não tem culpa, porque quem faz os editoriais é progressista.
que editam o livro, entendeu? Olha para você ver o nível. Então, Carlos, tudo que o Carlos está trazendo é importante. O pessoal da direita, façam live também, porque isso podia até dar uma aula para nós, Carlos, porque está sendo sensacional Eu a live de tô hoje. pensando em fazer. Eu tô desempregado no momento, infelizmente. Então, eu tô tentando de arranjar alguma forma de ter alguma rendinha por aí extra, fazendo alguns eventos assim, para alguns temas que possam ser interessantes, algum valor acessível para a gente fazer a nossa parte. O É, pessoal que está vendo, assistindo, que está vendo a gente, segue aqui o Carlos, o Rogério também do outro lado de Dourados, que é um cara sensacional do Mato Grosso do Sul. Então, é um pessoal muito empenhado, sim, em trabalhar, né? Porque o Rogério mesmo, que tá, não sei se ele ainda está aqui, do outro lado de Dourados, ele falou, Elisa, eu estou trabalhando com crianças carentes, que os pais são tudo petista, né? Mas essas crianças estão vindo porque estão precisando se alimentar. Olha só o nível, os pais são esquerdistas e estão passando dificuldade. Eu não vou julgá-los, tá? Porque, infelizmente, tem gente que não adianta. E ele está fazendo de forma estratégica, inteligente, trabalhando na cabecinha dessas crianças, assim, né, de forma inteligente, falando assim, olha, é importante saber que a esquerda é isso, que o PT fez isso, não é isso que fulano disse. A gente tem que fazer essa parte, a gente tem que trabalhar na parte do nosso trabalho, começar a falar, a esquerda, como você falou, a esquerda está há 40, mais de 40 anos. E nós chegamos agora, nós estamos engateando, né, como vamos dizer a palavra. A direita praticamente começou a ser forte de quê? De 6 anos para cá? A gente começou a ressurgir. Agora a gente. Olha, para você ter uma ideia, Carlos, aqui na Espanha, a direita, nós, os conservadores, o pessoal, a gente estava dormindo em berço esplêndido. E agora a esquerda aqui está se sentindo incomodada porque o nosso movimento cresceu. Na verdade, o nosso movimento já existia dentro da gente. Só que a gente não sabia, nós não sabíamos disso. Então, assim, nas eleições do ano passado, olha como é que a esquerda joga sujo. Eles faziam as eleições, colocava só o bloco dos fiscais da esquerda, não avisava para os demais que era necessário fiscais. Aí a gente acordou para a vida e falou: quê? Vamos levar fiscais para as eleições? Levamos. claro, Em 15 dias, no segundo turno, nós conseguimos 25 fiscais, né? Eles ficaram de boa. A embaixadora daqui, que é de esquerda, ela não está mais, né? Ela ficou preocupada que nós chegamos lá com 25 fiscais da direita. Olha para você ver a importância da gente se reorganizar. A importância, perdão. Carlos. Pode falar, Carlos. Você estava falando do livro e eu acabei te desviando Não, aí tranquilo. o Só foco. um momento aqui, me dá um segundinho aqui. Então, assim, é importante, pessoal, as eleições do ano que vem. O método da eleitoral do Brasil, a gente já sabe como que é, a gente tem aí. Só que, assim, temos que entrar. Entra 50. Se passar 5 já é de bom tamanho, né? Entre 50 na minha Exatamente. cidade, apoiar o pessoal da direita. Só que cuidado, que tem muita gente que vai entrar se passando por nós, estão fazendo muito isso, porque do outro lado eles não vão se eleger. Aí eles fazem, se passam de direita, se passam de conservadores, se elegem, e eu estou vendo quantos deputados que eu tenho aqui na minha geladeira, Carlos, o nome dos deputados que está do partido do PL, que é do presidente Bolsonaro, que está votando sempre com a esquerda. Eu falei, esses caras sempre aparecem os mesmos nomes. Aí eu já estou marcando eles para poder já fazer campanha contra, entendeu? Exato, mas aí é importante isso, entender quem são, obviamente, as pessoas. E aí seria um exemplo de uma falsa oposição, que eu te falei. Porque eles obedecem, eles são presos da sua ideologia. Ao final das contas, eles são liberais. Então, se uma pauta da esquerda vier no caminho liberal e obedecer mais ao PL, que é um partido liberal, do que um partido conservador, eles vão partir para esse lado. É isso, é uma doutrina política, ideológica do partido, nem é porque ele é a favor ou contra do Bolsonaro, é Uhum. um doutrinamento para o qual ele foi criado, o Partido Liberal e assim, portanto, o resto dos partidos. O livro, afinal, eu escrevi ali, se chama Plusvalia Ideológica. É um escritor venezuelano que Você escreveu ele, aqui? Escreva aqui que eu vou fixar. sim, eu escrevi ali, tá ali nos comentários. Plusvalia Ideológica. Nesse livro, é um livro pesado para ler também, muito pesado, mas a gente tem que fazer o esforço. Se você É ficar um importante dia. ler muito, muito. A informação o que vai fazer a gente ter argumentos, é buscar conhecimento e ler muitos livros, muito mesmo. Plusvalia Ideológica. ideológica. Ideológica, isso. Muito bem. Plusvalia vem de um termo, digamos, econômico, né? A plusvalia, o plusvalor das coisas. Uhum. Só que quando adiciona
o aditivo ideológico ou ideológica é o plus valor, é o valor além da ideia, do doutrinamento, do pensamento. Como é que eu dou um valor adicional àquilo que pensa, aquilo que se faz dentro do pensamento abstrato. Quando eu digo, então, por exemplo, vou falar aqui uma frase. Eu sou patriota, e a esquerda se apropriar dessa frase, a direita, se não estiver preparada, ela não vai poder refutar que a pessoa de esquerda é patriota. Porque ela vai se apropriar falando, eu sou patriota porque eu defendo a ideia do Brasil que eu tenho para mim, não a ideia do Brasil que você tem para você. E qual é a ideia do Brasil que eu tenho para mim? O Brasil é livre de racismo, um Brasil onde as pessoas tenham educação de graça, onde as pessoas tenham blá, 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 tudo que tem na lista da esquerda. E quando a direita define o que para eles é pátria, é desenvolvimento econômico, ordem, liberdade, pátria, família. Então você vê que na lista não encaixam as coisas. Aí você fala, poxa, então a definição dele é pátria e a minha também é pátria. Mas a galera acaba se confundindo. E assim por diante com um monte de palavras. Família para mim significa isso aqui, para você significa outra coisa. Então ali a gente está discutindo plus valores, valores adicionais de uma coisa que eu tinha uma concepção. Portanto, ditadura para mim é uma coisa e para a esquerda é outra. Esse cara nesse livro ele explica o porquê acontece isso, por que se geram essas duplas ideias sobre o mesmo assunto, mesmo que elas sejam não sejam convergentes, ou seja, que elas sejam inimigas, a população que defende. E ele explica que os símbolos, o nome ele é uma ideia que reproduz no caso do Gramsci, né? O principal teórico do marxismo cultural. Ele fala que a intenção de você colocar um nome, uma rua, porque o nome dessa rua, porque que colocar um prédio de determinado de cor, e assim por diante. Tudo isso tem um sentido de ser, tem um motivo pelo qual é feito dessa maneira. Só que nós, obviamente, como somos muito visuais, ficamos com as coisas lindas. Muita gente fica falando que um governador é bom, ou um presidente foi bom porque construiu as estradas. Um presidente bom porque ele construiu os principais prédios do país. Ou ele é bom, só que você só está reproduzindo o que ele queria que você reproduzisse dele. Entendeu? Porque são obras físicas, são materiais que são... É uma forma de eu avaliar que eu vi que foi feito algo. Mas você não sabe quanto foi roubado. Por cada estrada que se faz num país, o que se rouba daria para fazer 4. Então, são questões que não se discutem, são questões que, irresponsavelmente, eu não sou uma pessoa de direita declarada, eu ainda estou me preparando mesmo assim, mas eu estou numa linha, digamos, centro-liberal, e ainda estou me preparando. E eu vejo que, mas definitivamente não apoio a esquerda, isso já é fato. É um ponto que a América Latina vai pagar caro. Ainda não temos dimensão do preço que vamos pagar, mas a gente vai pagar ainda muito caro. E um deles já começou pela Venezuela, já está na Argentina também, pela inflação muito escancarada, que é a saída iminente de argentinos e venezuelanos para outros continentes. Inclusive, uma movimentação de latino-americanos para um continente, perdão, que está sendo despovoado, ou foi despovoado em anos passados, que é a Europa. Portugal envelhecido, Espanha envelhecida, Itália tem cidades que não tem gente, tem pequenos povoados onde não tem ninguém morando, o pessoal já morreu. Então, se você olhar, não é uma teoria de conspiração, é uma mobilização global, onde eu crio uma crise em determinado país para eu forçar a saída dessa galera para ocupar um outro território. Só que eu não posso falar abertamente, galera, vem aqui que eu vou te dar para você morar. Não, eu preciso criar um trauma. E esse trauma vai me permitir, enquanto a pessoa vai saindo, eu transformar as bases que compõem aquela república. Isso me falou um amigo meu em 2017, e eu, totalmente ignorante, não entendia o que ele estava falando. Ele falou assim, quando a mesa treme, é que as patas estão sendo trocadas. Simples assim.
quando a casa está caindo, ela não vai cair totalmente. É que as bases, as colunas, elas estão sendo trocadas por umas outras colunas. É isso, é basicamente isso. E eu tenho a dificuldade, é um grande desafio que eu tenho se eu quiser fazer ou continuar nesse mundo aqui da comunicação, de poder abaixar o conteúdo para questões mais práticas, como é que o pessoal vai entender, como é que isso se come, o que eu estou falando, como é que a pessoa observa isso no dia a dia. Uma das coisas, para você entender que uma pata da mesa está sendo trocada, aqui no Brasil, não tenho um exemplo na minha mente para poder explicar, mas na Venezuela, inclusive tá acontecendo hoje em El Salvador, que um presidente que se diz de direita, ele está abaixando o número de prefeituras do país, que acho que eram 266, uma coisa assim, Uhum. para 40. Ele vai deixar quase 200 cargos públicos sem eleição. Ou seja, ele Bukele? vai eleger só Bukele. Ele vai redistribuir a forma do Estado. Agora, o argumento que ele está usando é para conter a corrupção. Porque quanto mais cargos foram criados e distribuição territorial, mais a corrupção ficou forte. Então, essa é uma forma de você movimentar, trocar a pata de uma mesa, que é o poder político. E pode ser trocar uma pata por uma pata melhor? Sim. No caso, se der certo o que ele está fazendo, seria uma pata ainda mais forte, um Estado menor, porque ele estaria reduzindo a capacidade de funcionários do Estado para que não dependa da renda pública. Na Venezuela aconteceu o seguinte: você pode deixar a pata, mas a metade da pata, em vez de ser madeira, você coloca plástico, uma coisa assim, que foi o que o Chaves fez. Ele não modificou o número inicialmente não modificou o número de deputados, sino que ele modificou o nome. Ao invés de falar Congresso, agora na Venezuela se fala Assembleia. E depois ele modificou o judiciário, ele mudou o número de magistrados do judiciário. Ele pulou de 16 para 21. Então, ele deixou a pata, mas ele modificou a forma da pata. Então, essa é a maneira, quando a mesa está tremendo, porque algo está sendo modificado. E a gente precisa entender como funciona no caso, aí fica a responsabilidade de cada um. O que tem de lei no Brasil, como funcionam os poderes no Brasil, o que é anticonstitucional, o que significa uma lei que é anticonstitucional, que tem muitas em todos os países e as pessoas não sabem. O que significa que uma pessoa como o Pablo Iglesias, não, o outro, do partido Podemos lá na Espanha, que ele saiu da política, Pablo Iglesias, né? Aquele do cabelo comprido. Coletão. Ele falou o seguinte, que ele falou, eu saio da política institucional, do discurso dele. Se você ouvir de volta o que ele falou e com calma, sair da política institucional quer dizer que ele vai agir por águas por baixo. Ele vai ir Tá para fazendo. os encanamentos, porque ele percebeu uma falha do partido. Algo está errado, que eu mesmo vou ter que deixar o que eu estou fazendo e voltar à base. Isso é o que está acontecendo. Eles não estão levando a brincadeira o que está acontecendo no mundo hoje. E o que Eles você não dão falou já tempo que não para dão, né? que você falou de que os capitalistas estão financiando esses governos e os governos que se diziam ser anticapitalistas estão recebendo de mãos abertas o financiamento daquela série colombiana do Pablo Escobar. Falava assim o seguinte, que Pablo Escobar falava para o sócio dele, falava, o Gustavo, se tem alguma coisa que um cara de esquerda adora, é dinheiro, é nota física. Ele financiava governo de esquerda e guerrilhas, porque era fácil, era só dar dinheiro. Enfim, tem um livro muito bom que se chama Metapolítica. A palavra meta, ela vem, Ó, inclusive, o Carlos, o Facebook, nosso amigo aqui, Marcelino Pereira, ele adora ler livro. Ele deve estar anotando todos os livros que você está falando aí. Ele até escreveu quando você falou sobre o tema da Ucrânia, que Aham, você trouxe, né, esse tema, e é importante sobre o que a gente está falando em relação à Ucrânia. Porque exato. ele tá acompanhando aqui, o Marcelino é um guerreiro aqui na Espanha também. Pode continuar, Beleza. desculpa ter te cortado. O que você está falando é muito importante, vai lá.
Continua. Não, esse termo meta é uma coisa que vai além, é por cima do que já está estabelecido. Um exemplo é a empresa Meta. É um exemplo didático, tá? Não é um exemplo o que fala no livro diretamente. A empresa Meta, do dono do Facebook, é uma empresa que veio para englobar o Messenger, o Facebook e o Instagram. Ou seja, colocar tudo dentro. Então, uma meta política seria uma forma de eu pegar vários países e colocá-los eles dentro de uma mesma sacola. Quando eu crio uma política numa montanha lá na Rússia, essa política vai ser aplicada nesse saco de países que eu selecionei. Exemplo, o presidente da Argentina, acho que foi o ano passado que ele falou isso. Ele falou e eu ainda me arrepio, gente. Ele falou assim: quando um russo espirra, o argentino pega resfriado. Falou assim. Pode procurar essa fala no YouTube. Só que tem que colocar em espanhol porque espirrar é diferente em espanhol, é estornudar. Uhum. E como política exterior, a pessoa que estudou, que lê, o internacionalista entenderia e poderia explicar melhor do que eu. Eu estudei ciências políticas, que é outra coisa, não tem a ver nada com internacionalismo. Poderia explicar que essa fala desse presidente é uma fala globalista. Porque ele tá justificando que uma crise de inflação na Argentina tem a ver com um problema na Rússia. Ah, já lembrei, ano passado, com a guerra, quando iniciou a guerra com a Ucrânia. Ele quis dizer que a crise da Argentina tinha a ver bastante pela crise que estava tendo na Ucrânia, na Rússia, né? Então, é um governo de dependência que vai se criar, que está se criando, na verdade, onde os presidentes estão se rendendo ao capital, são entreguistas também, o qual seria uma hipocrisia, porque eles vinham criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro só governava para os ricos, para os grandes empresários, e aí vocês vão me falar aí quem que é o dono do Facebook? Ele é um pobre de favelado? Não. Ele é um cara que investe pesado nas políticas de esquerda no mundo. Então, são coisas que você começa a olhar e fala, cara, a gente está chegando, e aí com isso eu respondo a pergunta do meio da live, como é que a gente chegou aqui? A gente está chegando aqui porque a gente escolheu ignorar a política. Simples assim. A gente escolheu ignorar a política, e a política não é o cara em cima de um palenque falando votem em mim. Essa aí não é a política, isso aí é campanha política, que é outra coisa. Além, muito É, além. a gente está falando de assuntos, talvez nós cheguemos ao ponto de que para ter filho, você tenha que preencher um cadastro, sabe, um formulário. É possível nós chegarmos nesse ponto, porque a palavra filho, ela está sendo deconstruída. A palavra homem está sendo desconstruída. O homem branco, tal, machista, ela está sendo desconstruída. Para Sim. você ver os cantores aqui brasileiros que se vestem como mulher e assim no mundo todo, porque tem que pular esse homem machista e tal, o homem alfa, essas coisas. A palavra mulher, ela está sendo desconstruída. Como ela está sendo desconstruída, cara? Perfeito. A mulher que não se limpa, não raspa os pelos do corpo, a mulher que não se maqueia, seja lá a decisão que seja, mas se ela não se maqueia é porque ela apoia o feminismo. A mulher que aborta as inúmeras vezes porque ela é dona do seu corpo, mas ela ignora que o que vem dentro dela é um outro corpo, não é o dela. A mulher também, o signo de mulher está sendo desconstruído quando você vê que eu, como homem, eu posso me identificar como mulher e ao mesmo tempo eu ter os benefícios que uma mulher tem. Eu não estou falando mentira, gente. Na Espanha, tem um youtuber famoso que ele foi no registro recentemente para trocar o gênero, ou seja, o sexo, e falar e se admitir, se auto-perceber mulher, só que ele não mudou o nome. Ele mudou só o sexo no cartório. E por ele ter mudado isso, ele pode ter descontos, como que fala? Benefícios pelo fato Sim. de ser mulher. Por exemplo, o pagamento de impostos no país. Na Espanha, tem acho que um 15% a menos o que paga a mulher de imposto em relação ao homem, só pelo fato de ser mulher. Então vai ter muitos homens pegando essa jogada. Porque 15% de imposto, claro que muita gente vai querer pegar essa grana. Entendeu? Então, aí você torna a palavra mulher um líquido, que ele atinge a todos.
Esse tema que você está fazendo a importância. Olha, um dos reais motivos da esquerda ter sido castigada na Espanha é porque, assim, eu particularmente, eu sou antifeminista, né? Até porque esse feminismo, ele veio através de um braço ideológico. Só que, assim, até aquelas pessoas que achavam mesmo que estavam lutando, né, pelo direito das mulheres, perceberam que, na verdade, elas estavam perdendo o direito. Porque essas políticas aplicadas por essa agenda, que tem um propósito final, estavam, por exemplo, como você falou, um youtuber foi e, assim, da forma mais fácil, e falou assim: não, eu me percebo mulher, eu sou homem, mas eu me entendo mulher. Daí tá. A mulher está lutando, as mulheres feministas, as feministas estão lutando pela nossa causa. Mas agora elas facilitaram que homens que se sintam mulher possam tomar o nosso espaço. Então, por essa razão, o Partido Podemos, que você falou, que é um partido de esquerda, né, de extrema esquerda, né? Do Uhum. Pablo Iglesias, eles ficaram fora do ayuntamento, que é né, dos municípios, ficaram fora, perderam os escânio, né, como que fala na Venezuela, perderam mandatos, É, porque foi uma forma exatamente. de castigo, porque muitas pessoas estão acordando. Muitas pessoas estão acordando. De forma lenta, sim. Tem muita gente que ainda acordar, aqui no Brasil, em todos os lugares. Porque, igual você falou, o pessoal está tão apegado ao tema econômico, na IUSO. Quem está assistindo aqui, eu sempre falei, eu não tenho corte para falar nisso. Eu vou falar. A IUSO, ela é globalista. Mas tem gente achando que ela é de direita. Ela não é de direita. Inclusive, ela continua mantendo, financiando com dinheiro público pagador de imposto, órgãos globalistas. Ela Uhum. se definiu outro dia que ela não era globalista. Só que ela tem um órgão aqui, mas um órgão aqui, como é que fala no Brasil? Um órgão é outra coisa no Brasil. Ela tem um departamento que né, que está totalmente ligado à Agenda 2030. Então, uma pessoa não pode dizer uma coisa e fazer contrário do que ela está dizendo. Então, assim, o pessoal está muito cansado. Tem muita gente ainda que tem que entender, separar as coisas, saber que não são partidos, são valores, como você falou bem antes, né? As pessoas têm que entender, começar a entender isso, começar a Não, compreender. você bateu numa tecla muito importante, a palavra cansados. É, a pessoa não se cansa de tomar uma cerveja. Ela não se cansa disso. Ela se cansa quando ela aborda assuntos que, que são complexos ao entendimento dele. Não que o assunto seja complexo por si só, é que ele não tem as ferramentas para ele entrar nesse contexto, ele entender as coisas, os fatos históricos, elementos e essas coisas. Como eu falei de que por que a gente chegou nesse ponto, é porque a gente obviamente abriu mão da política no momento passado. Existe o que se chama politização das escolas, politização e assim por diante. E muita gente tem uma definição do que é politização. Você pode politizar o seu filho. Eu vou te explicar por quê e como. E por que você deve fazer isso. O seu filho, em 5 anos, 6 anos, vai começar a chegar na sua casa com um livrinho. Por que que a educação sexual reprodutiva é importante? Beleza, ele vai falar que ele tem direito, a menina, que tem direito a abortar e decidir sobre o seu corpo. Aí você vai, opa, beleza, você vai ler esse livro, você tem que estudar esse livro, vamos lá na livraria imediatamente. Você vai comprar a antíteses desse livro que ela está lendo. Agora vai ler o outro livro, esse outro livro. Depois que acabar aquele, você vai ler esse outro aqui. Ah, vou ler A Luta Indigenista. Beleza, vamos lá na livraria. Você vai lá e compra um outro livro que seja. Tal, você vai politizando seu filho. Ah, mas ele tem 9 anos. Ele que se vire, porque ele vai ler o outro e vai ter que ler os dois. Eu comecei a trabalhar com 8 anos. O meu primeiro trabalho foi com 8 anos. O meu primeiro trabalho foi vendendo tomate. Você acredita? Vendendo tomate. Sábado e domingo eu tinha que ir colher tomate. Esperar na terça-feira que o cara, porque ele tinha que ir vender na segunda no mercado de Caracas, ele voltava no interior no dia da terça-feira. E aí ele levava a grana pra gente, eu e meu irmão. Eu como é que é? As pessoas que constroem as casas, paredes, essas coisas. Eu trabalhei como ajudante, pedreiro, ajudante de pedreiro. Depois fui trabalhar no supermercado, aquele que empacota as coisas quando a pessoa compra no caixa, Uhum. pessoa que guarda ia levar os carrinhos, as favelas, tudo isso. Depois trabalhei numa padaria. Então,
eu gostei de ter dinheiro e das coisas que eu conquistava pelo meu fato. Chegava a época de férias, eu ia trabalhar. 11 anos, 12 anos, não importa. Eu ia atravessar uma cidade para chegar numa outra cidade e trabalhar o final de semana. E eu ia poupando. Eu comprava minha bicicleta, eu comprava os meus tênis que eu queria, e assim por diante. Eu senti propriedade e o valor das coisas materiais, o que se sofre para ter as coisas materiais. E depois entender por que a minha avó não tinha para me dar essas coisas, porque era muita dificuldade para você ter. E você tinha que escolher quem que ia ter e quem que ia receber esse mês, porque não dava para os dois, porque era eu e meu irmão. Então, você vê que os filhos de hoje não estão tendo essa dificuldade. Não que eu estou saindo aqui, joga seu filho de 8 anos para trabalhar. Não, mas se vire em fazer que ele aprenda a que as coisas precisam ter um valor. Ou dar o valor às coisas, na verdade. Algo que a esquerda não gosta. A esquerda não gosta porque essa teoria que eu estou falando de valor, plusvalia, essas coisas, é porque a gente, subjetivamente, a gente entrega valor nas coisas materiais. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que se apegar às coisas materiais. Não, não é isso que para poder viver, eu preciso de telefone. Não, eu preciso cuidar do telefone, que é outro assunto. É porque o meu meio de trabalho é a coisa pela qual eu me comunico para vocês. Mas eu não preciso ficar dependente a ele a vida toda. Enfim, então, todo esse caminho de não se sentir cansados e das transformações de palavras e assuntos em outros significados totalmente diferentes, tem tornado uma sociedade muito, o que já outros autores já falaram, uma sociedade líquida, né? Uma sociedade que não sente nem sofre. Eu conversei ontem com um venezuelano de 21 anos, que ele está nos Estados Unidos, é um migrante como qualquer um, e ele fala que ele é apartidista, ele não gosta dos partidos políticos, porque ele vem de uma experiência na Venezuela, onde os partidos de oposição e os partidos chavistas decepcionaram o país todo. Ele vem falando assim, se a pessoa de esquerda tiver um projeto para ser executado, um projeto viável, um projeto pragmático que vai resolver um problema, eu vou apoiar. Se for de direita, também vou fazer o mesmo, mas não vou me apegar a isso. Mas ele é um jovem de 21 anos que ele não é um ignorante, entendeu? Ele é uma pessoa inteligentíssima. Só que essa geração de hoje, em alguns pontos, ela é pragmática. E como ela é pragmática, é mais fácil de atingi-las, porque eu posso comprá-las. Coisas, elas não se apegam a ideais. Elas se apegam a coisas que você pode resolver imediatamente. Então são fáceis. Não estou dizendo que ela em particular seja fácil de comprar, mas assim como eles, pessoas que são apartidárias, mas que não são preparadas, são apartidárias porque são ignorantes mesmo, elas são fáceis de ideologizar e de adoutrinar. Então, é uma tarefa incrível, mas faça pensando assim: se eu tenho um filho, é o motivo pelo qual vou lutar. Se eu tenho uma família, é o motivo pelo qual vou lutar. E no meu caso, eu moro com a minha esposa, mas como o cubano que conversou comigo antes de ontem, ele falou assim: a mensagem que ele mandava aos jovens socialistas era o seguinte: se você quiser crescer afastado da sua família, se você quiser ver as suas liberdades sendo roubadas e matadas, se você quiser sair do seu país e não voltar nunca mais, então seja socialista, se é isso que você quer. Se você não quiser isso, então vá contra tudo o que eles estão impondo. Porque ele é uma pessoa que ele tem anos que não volta em Cuba. A outra cubana que eu falei são 15 anos. E eu fico pensando, porra, gente, eu tô há 5 anos que eu saí do meu país. Eu fui em dezembro visitar. Mas eu fico pensando na cabeça deles. Como é que eles conseguiram suportar 15 anos fora dos seus parentes? E ela falou assim, a prima dela, que cresceu com ela, bloqueou ela em todas as redes sociais. Ela ficou Nossa. sabendo por que ela fez isso. É uma prima que mora em Cuba. Ela começou a pesquisar, e a avó explicou, não, é que o partido ameaçou ela. Se ela não te bloqueava, porque uma cubana, ela é ativista nos Estados Unidos. E o partido ameaçou a prima dela. Se você não bloqueia, a gente vai tirar o emprego de você. Vai te despedir, vai te demitir, na verdade. Aí, obviamente, ela tem um filho em Cuba e ela precisa virar as contas para o filho. Mas você vê, não que a prima seja a inimiga da história, não. Ela está ali numa realidade diferente de todos nós. Ninguém aqui no Brasil ameaçaria ao trabalhador se não bloquear alguém na rede social e vou te despedir, vou te demitir do trabalho. Ninguém faria isso. Ninguém. Mas lá em Cuba acontece. As lutas têm Bom, níveis diferentes. esse tal do Dino aí, não duvido não, que chega,
que seria capaz de fazer isso que você está falando, porque o cara tem esse, como é que fala, né? Dom, não é outra palavra. Tem uma sede de poder, e ele atua como realmente como um totalitário, entendeu? Ele Exatamente. dá, Totalitário e o totalitário como ele- autoritário ele- não tem é a autoritário, ver com. tem uma diferença, né? Porque outro dia eu estava estudando sobre Chesterton, já estudou um pouco sobre Chesterton? Mais ou Então, menos, mas não li tanto. então, falando sobre essa diferença de autoritarismo e totalitarismo, né? Tem uma diferença, e eu nem sabia, eu achava que era. E que são Olha, formas de agir. é, São formas de agir, exatamente. não são formas filosoficamente estabelecidas. Não tem livros. Ah, como ser autoritário hoje ou amanhã, como seria um livro sobre metafísica, um livro sobre química. Eu quero ser químico. Não, você não vai encontrar um livro de como ser autoritário hoje e sobreviva a 100 anos. Não. São comportamentos. Uma pessoa pode estar dentro de um sistema democrático e, ao mesmo tempo, ser autoritário. Por exemplo, uma pessoa autoritária dentro de um sistema democrático. Os militares. Os militares, eles têm um comportamento autoritário porque eles precisam seguir uma disciplina. Só que quando eles são colocados como ministros, eles misturam o poder civil com o poder militar. Aí se torna um órgão totalitário ou autoritário, que seria a palavra mais apropriada. Então, são coisas que na democracia não podem se juntar. Não pode, são poderes que devem caminhar na mesma direção, porém separados. Tem que ir separados. Eles não podem se juntar, porque aí na cabeça do militar ele não consegue fazer a separação. Aí ele começa a mandar e cortar a cabeça de todo mundo. Foi o que o Chávez fez. Chávez era um militar e ele queria ser exercendo uma influência dentro do exército. Ele cortou a cabeça de um monte de generais para ele estabelecer os generais leais a ele. Bom, eu queria finalizar esse último pontinho aqui sobre a cultura e a cultura latino-americana e a esquerda e a ideologia e tudo isso, sobre a palavra benefícios e direitos. A esquerda, principalmente essa esquerda que nós estamos tendo nos últimos anos, essa nova esquerda, ela tem transformado as palavras, os nossos conceitos de direitos em conceitos de benefícios. Por exemplo, na Venezuela, como em Cuba, mas vou falar do exemplo venezuelano, a população mais carente, a população mais vulnerável, ela é ameaçada da seguinte forma: se a oposição ganhar, você vai perder o seu apartamento ou a sua casa que ganhou da revolução. Se a oposição ganhar, você vai perder a sacola de comida, seu filho vai perder a escola. Então eles ameaçam as pessoas mais pobres para que as pessoas votem neles. Então, por quê? Porque a pessoa não sabe o que significa direitos humanos, porque eles são violados desde que ela nasceu. Desde que ela nasceu, ela já nasceu numa ditadura que alimentação precária. Por exemplo, eu fico pensando, eu olho para eu, de menino de 8 anos, indo trabalhar 8 da manhã, 6 da manhã, para voltar às 4 horas da tarde, sábado e domingo, eu penso no meu eu com 11, 12, 13, 14, até os 19 anos trabalhando todo final de semana, tempo de descanso que eu não tive, tempo de feira e lazer que eu não tive. E assim, muitos jovens latino-americanos espalhados por ali, não estou sendo vítima, não estou me vitimizando, estou explicando uma realidade de por que a sociedade se torna dependente. Porque se alguém olhar para você com 14 anos, que você está se lascando no meio de uma cidade, levando o sol para trabalhar, e você não for uma pessoa de caráter, de família, caráter, alguém vai chegar para você e falar assim: ah, e se você não tiver que trabalhar dessa maneira? Se você só tiver que ficar parado num poste, vigiando quando o policial entrar, você me avisa. Eu te pago o triplo do que você ganha fazendo isso no final de semana só. Você só vai cuidar a droga que eu vou te dar. E assim por diante. É fácil você corromper. É fácil, é fácil. E eu fui objetivo. Alguém, em algum momento, quis fazer isso comigo. Eu lembro, muita gente quis fazer isso comigo. Me oferecer vender drogas. Eu lembro muito bem. Eu morei em favela quando eu ia trabalhar para Caracas. E eu desci muitas vezes dia domingo para trabalhar. E havia uma pessoa morta nas escadas, descendo da favela. E você tinha que passar pelo lado e continuar seu caminho. Com 14 anos. Então, se você não tem a suficiente preparação de cabeça, de formação, eu cresci com os meus dois avós. Meus avós foram os que me criaram. Então, se você
Por que que eu resisti a isso? Porque eu sei que os valores que foram passados para mim eram valores que eu considero honestos. Eu acho que eram honestos, porque eles fizeram com que o caminho para mim ficasse fácil, ficasse limpo. Não fácil no sentido econômico, mas fácil no sentido de eu saber qual a decisão mais correta para eu tomar. Qualquer um, na minha posição, já teria desistido. Já teria desistido. Então, muita gente, quando anda para frente, inclusive, isso eu escutei no Pondé, que é alguém de filosofia ou teologia aqui do Brasil, que é uma Ah, pessoa que também. sai por aí. Sim, sim. Ele falou uma coisa assim: se os pobres olharem a definição do que é a direita conservadora, ele vai entender que ele é o mais conservador do planeta, o pobre. Porque porque o pobre é a pessoa que acorda às 4:30 da manhã, desce uma escada Sim. enxumbada de sangue, no caso das favelas do Eu Rio me de lembro Janeiro, para dessa ir frase. trabalhar, Eu me lembro desse vídeo rala, dele. rala para ele conseguir as suas coisas, sofre quando alguém rouba e ninguém devolve, ninguém vê por ele, ele entenderia que ele é o mais conservador que Uhum. temos na sociedade. É a pessoa, esse é o ponto, que nós estamos sendo totalmente transformados. E o conceito de direitos. Pessoas que estão sendo, não têm acesso à educação ou à educação de qualidade. Essa cubana, ela me comentou, ela é negra, então ela diz, em Cuba tem racismo, eu não quis me cadastrar no eles recebem tipo um crachá do Centro da Juventude Cubana. E você pode rejeitar esse carnê. Só que se você rejeitar esse carnê, o crachá, você não tem acesso à universidade pública. E lá não tem universidade privada, ou seja, que você se lascou. Que você, na hora de você apresentar a sua inscrição, você tem que mostrar o crachá do Centro da Juventude. Então ela largou isso. Mas por que que ela largou isso? Ela tinha a mãe dela muito doente e ela tinha que tomar conta da casa dela para levar as coisas na conta do mês. E ela comentou algo muito forte. Ela comentou que ela teve que até se prostituir. Ela falou isso ontem comigo na live. Uma cubana, negra. Você fala assim, como é que alguém tem, então, o descaro de falar que em Cuba é o país mais inclusivo que tem. Quando você vê que, por isso mesmo que ela passou, se ela estivesse aqui no Brasil, se alguém negasse a ela o acesso à educação e ainda ela sendo negra, imagina o que aconteceria com essa universidade. Nossa, O, nossa, o, o país inteiro cairia em cima dessa fecharia. universidade ou da pessoa. Então, ela está fazendo um trabalho, aqui eu faço a extensão desse meio comunicativo que a gente está fazendo, de vocês acompanharem o trabalho dela. No meu perfil tem a live, você pode chegar até o perfil dela, que ela se chama Grécia, é uma cubana que está nos Estados Unidos. Então, ela está fazendo um trabalho de ativismo lá nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ela está fazendo um trabalho de mostrar um relato de 8 mulheres, eu acho que foram 8 que ela falou, incluindo ela, de que tiveram que se prostituir em Cuba para poder pagar as contas e sair para frente. Porque em Cuba funciona o que chama turismo sexual. Ou seja, muitos turistas vão lá para ter sexo com meninas. E, infelizmente, uma realidade, mas ela não é mostrada. Ela não é mostrada. Então, Inclusive, você tá olha, melhores, né? você olha e você pensa, então, o que é para mim benefício? O que eu penso que é um benefício para mim, o que eu ganho de graça no meu chá de revelação, no meu chá de matrimônio, no meu chá Chá de de, sei panela. lá, Chá de panela. que em outro país, para uma pessoa ter isso, ela tem que se prostituir. Pensa nesse, reflete sobre isso. Só pensa nesse ponto, eu não estou colocando a culpa de você, só estou pensando no nível de importância dessa luta, o que ela tem. Em que muitos cubanos, onde eles queiram que eles estão pedindo que o brasileiro não decaia, não rinda, não desista, porque eles estão vendo que talvez não hoje e talvez não para você, mas talvez a conta a sua filha vai ser quem pague ou o seu filho. É isso. É isso. Com isso eu já encerro a minha Carlos, que participação. aula que você deu hoje, hein? Meu Deus. Gente, até o pessoal. Tô encantada, o pessoal aqui falando. Nossa, diz que falou dos brasileiros, dos patriotas, tem que dar aí um espaço para você, porque você dá umas aulas. Cara, aprendi muito contigo hoje. Gratidão. Eu lembro que eu Eu que entrei no agradeço. perfil do Bolsonaro, você estava lá, você fez um comentário, eu achei interessante. Eu entrei, olhei, falei, nossa, tanta gente aí, ó, que pode nos aportar. Você aportou tantas coisas, tantos pontos importantes, a importância dos brasileiros não desistirem.
entendeu? Não desistir. Olha a aula que esse rapaz nos deu. Seguem ele, porque isso é incrível, Carlos. Obrigada mesmo, Não, gratidão. é um Vamos fazer mais compromisso. lives, né? Se algum momento Vamos. você quiser trazer outros temas, né? Uhum. Você fala, Lisa, vamos falar sobre isso e isso, a gente traz outros temas importantes. Os livros que você colocou, depois você vai me passar todos, eu vou publicar aqui também depois. Ah, E beleza, eu te passo. vou deixar a live gravada. Você está dando algum curso, algum curso, alguma aula em Não, particular? ainda não, mas é uma grande é, é uma grande opção que eu acho que eu vou optar, porque eu sinto que eu tenho uma paixão por esses assuntos e ao mesmo tempo eu estou desempregado. Você dá aula Então, de espanhol eu acho também, que né? eu dou Dá aula aula de de espanhol espanhol, também. mas hoje está difícil pela situação do país. Obviamente, o brasileiro tem menor capacidade de Pessoal, adquirir vamos dinheiro. lá seguir o Carlos, dar esse suporte para ele. Olha que rapaz Então, incrível. talvez eu saia por aí com algum evento, primeiramente um evento gratuito para mostrar parte do meu trabalho e ao mesmo tempo adiantar a possibilidade de algo relacionado Eu a um não sei se curso. você quer falar onde você está, não precisa falar lugar do Brasil, né? Talvez não queira falar. Eu Mas, estou olha, em São Paulo. pessoal fazer seminários e você dar essa charla que você deu hoje pra Uhum. gente. Você é a pessoa perfeita para dar um seminário, né? Ó, o pessoal da direita aí, o pessoal patriota, chama o Carlos para dar um seminário aí pra gente, ó. O Sim, pessoal ele tem muito que aportar, viu? Muito, muito mesmo. eu tô Gratidão, conversando Carlos. e ao mesmo tempo estudando, porque eu preciso estudar mais uma questão de história do meu país. Por quê? Porque quando o Chaves chega, eu estava com 6 anos. Quando eles começam a fazer as mudanças principais do país, eu estava apenas com 11 anos. Então tem coisas na minha cabeça que não estão depositadas na memória da minha cabeça, elas estão na parte acadêmica. Ah, eu poder Uhum. explicar como é que a ditadura opera, perfeito, mas eu não sei os exemplos todos do meu país porque eu não lembro, porque eu não vivi na minha consciência. Eu preciso estudar esses fatos ano a ano. E aí eu estou fazendo uma coisa bem legal, né? Eu estou em conversação com um sociólogo, um cientista político, e eles estão na Venezuela. Então eu estou fazendo uma lista de os principais eventos prévios ao 2018, antes do que Uhum. se conhece aqui no Brasil pela Venezuela 2018. Mas eu vou fazer uma contagem, uma coletânea de eventos importantes que moldaram, que modelaram, digamos assim, o que hoje é a Venezuela, Uhum. antes, ou seja, desde que o Chávez chegou ao poder. E isso eu estou fazendo com a ajuda de pessoas que estão lá, que têm um tempo de vida maior que eu, falando em idade e conhecimento, obviamente, em relação ao nosso país. E a tua Para família tá lá, né? eu tornar Tua família. isso, como? Tua família está lá, né? Sim, sim, toda a minha família está lá. E o meu irmão está na Colômbia. Ele tem um filho que eu não conheço, há 5 anos que a gente não se encontra. Era para ir Uhum. nesse mês de dezembro, ele não conseguiu. Tem um irmão no Chile, também 5 anos sem vê-lo. Uma Nossa. irmã no Equador, no Peru, perdão. E uma prima que cresceu comigo, que eu acho que é uma irmã também de criação, que mora no Equador. Então, o meu círculo familiar de parentes, primos, que são aqueles primos e irmãos com os que eu cresci, eles não estão na Venezuela. Eles estão em outros países. Então, se eu voltar hoje para a Venezuela, eu não vou ver eles. Eu vou ver os filhos dos meus outros primos, que não me conhecem, porque eles nasceram nesse meio tempo que eu estava fora. Então, essa é uma decisão que eu decidi tomar em 2018, porque eu sabia que isso ia acontecer. E assim todo mundo. Mas você não imagina o nível de indiferença que você sente quando você chega em casa, obviamente cumprimenta e muita gente fica feliz porque você foi de visita, mas quando você olha para os seus sobrinhos, que eles não têm reação com você, porque eles não te conhecem, que eles não têm um vínculo criado. Então você vê e entende, por isso que eu voltei muito mais comprometido de lá, porque eu senti que aí eu senti na pele o que é o ataque à família. Para mim, o ataque à família não é apenas o filho se rebelar contra o pai. Não. Vocês não imaginam o que é o ataque à família, que é quando você não se enxerga dentro do círculo familiar. Porque ele É cresceu importante, né? tanto e você estava tão afastado que você não imagina hoje a conexão, você não encontra o ponto de conexão. Então é difícil e é um assunto com que
a gente não... Acho que o principal da nossa luta, como os cubanos, é que a gente se espelha. A gente não quer o espírito quebrado de outra pessoa. A gente não quer isso. Eu não estou falando que eu tenho o meu espírito quebrado, mas ele está um pouco frágil quando eu falo desses assuntos, porque é a minha origem. É da onde eu sou. Uma decisão que eu tomei, como muitos tomam. Mas uma coisa é você sair e você ter a opção de voltar, porque no seu país não está lascado ainda. Ou você saber que os seus parentes estão comendo de manhã, de tarde, de noite. E isso a gente não tem a certeza, nós venezuelanos. Nós temos a certeza de que eles estão lá, mas há dias que eu não falo com a minha avó. Por decisões próprias, porque eu estou carregado de coisas fazendo live, participando da entrevista, mas também porque ela está em locais onde não tem sinal para eu falar com ela. Não tem como, ela tem que subir uma montanha para poder pegar sinal. Ela não vai fazer isso, ela está com 74 anos, não vai fazer isso. E eu não quero que ela faça isso. Então, é a realidade. Outra coisa, o nosso país ele está envelhecido. Os jovens saíram, tivemos que sair para poder bancar os nossos parentes que estão lá. Então, é um país que ele está envelhecido. Os velhos, eles só querem envelhecer em paz. Só querem a última fase da sua vida. Eles não vão pegar e ir para a rua a querer tirar um ditador. Eles não vão gastar as últimas forças nessas questões. E os mais jovens, idiotizados, é a combinação perfeita para uma ditadura se ampliar. É isso. Entendeu? Então, porque a nossa geração, a que saiu, a maioria da faixa etária está entre os 25 e 40 anos, ou seja, a faixa mais produtiva e a faixa mais preparada intelectualmente para atuar nas questões políticas, que é acima dos 35 anos. Essa galera saiu. E nós, os mais jovens, que seria a revelação, a renovação, saímos também. Então tem uma galera lá que se preocupa por questões políticas, que está muito preparada, sim, claro, mas nós somos a maioria. E tem medo também, né? Porque está E tem dentro do medo, território. claro. Exatamente. Pois é, Carlos, gratidão, agradecer a você. Se quiser falar levar alguma mensagem final para o pessoal que está assistindo. Y nos vamos combinando. Está aquí, mira, el Carlitos de España, que se acaba de unir, que también es un activista boliviano. Es bueno. precioso, es una persona increíble. Estoy hablando español porque no sé si o Carlitos entiende portugués. Carlitos, eres increíble, tiene que hacer un directo con nosotros, ¿vale? Dale. Ele também é ativista aqui, ele é anticomunista por completo. Ele é homossexual, né? Ele, abertamente, ele é uma pessoa que não oculta, mas é uma pessoa que tem lutado tanto aqui na Espanha. São três, ele, Carlitos, Made in Spain, e o outro, Isaac, que é de Inflovlog, que também são três pessoas que estão atuando dentro da política na Espanha. E ele é boliviano, ¿no? Como he dicho. Y bueno, tienes que hacer... Carlitos, hay que invitar a Carlos que haga una live contigo, un directo contigo. Porque Ese es un tenéis ejemplo, ese es un ejemplo de cómo, no sé cuáles sean las formaciones de ellos, pero ese es un ejemplo de cómo yo puedo minimizar el poder de las fronteras. Por ejemplo, antes las fronteras perdían fuerzas por la globalización. Sí. Ahora las fronteras han perdido fuerzas porque sus miembros han tenido que ir a luchar a otros países. Por ejemplo, nos estamos siendo activistas en otros países que no son los nuestros. Y esos países a veces no les interesan nuestros problemas. Y de nuestros países nos han corrido. Entonces estamos como por el mundo, divagando, ¿no? Nos sentimos así. Y el Mas otro agora, ejemplo es... desculpa cortar, agora os espanhóis estão sentindo, né? Com esse governo que a gente está, que está muito alinhado a Petro, está muito alinhado a Maduro, a Lula, estou começando a sentir, sabe? Então, assim, eles estão muito ligados, já estão muito agora com a gente, assim, entendeu? Muito se unindo a gente e tentando ver o que a gente pode fazer. Porque agora a aguinha, como se diz, né? Tá batendo na bundinha de todo mundo. E a Espanha, obviamente que a Espanha está longe de acontecer. Longe eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque a Espanha está muito... Vamos a ver cuando sale este muñeco aquí en Brasil, el muñeco de Lula. Ai, madre, esse muñeco. Lo vamos a prender fogo a este muñeco, hein? Pois, pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Olha, o Carlos, sigam ele, eu fixei aqui, Carlos José León, tem que falar em português, né? Mas é Carlos José León.
E olha, ele é um cara. Vocês já mesmo viram a live, assistiram a live, viu o quanto ele é um cara inteligente, tem muito, muito para compartilhar com a gente. Carlos, obrigado, viu? E vamos voltar mais vezes para a gente fazer live, tá? E o pessoal Beleza? da direita aí que nos segue, olha, faz um live com ele porque ele tem muito, muito que aportar pra gente. Obrigado, cara. Deus abençoe você. Deus Igualmente. abençoe o nosso país, a Venezuela, que vocês. É um desejo que eu tenho dentro de mim, mas assim, o Brasil, a gente sabe que tem um problema. Mas um dos maiores assim, desejos que eu tenho é que Cuba consiga ser realmente livre e Venezuela também. É um dos desejos Amém. que eu tenho dentro de mim. Amém. Tá bom? Muito Amém. obrigada a todos, um abraço. E se tu queira falar alguma palavra final, pessoal, fica à vontade. Não, um recado apenas, pessoal. Se vocês quiserem ter uma extensão a nível de exemplo do que a gente falou aqui, vão lá no meu perfil, tem muitos vídeos onde, inclusive, eu conversei com cubanos. Então, o que eu falei aqui eu estou replicando o que eles falaram para mim. Então, se você quiser ir na fonte diretamente, vão lá no perfil, tem os vídeos, tem conteúdo que eu tenho feito. Talvez não é o conteúdo perfeito em imagem, mas tá lá. Tá lá, dá uma olhada. Se é a forma como vocês podem apoiar no momento, é isso que eu peço para vocês. Me apoiando, vocês vão poder dar visibilidade à luta dos cubanos, à luta dos venezuelanos, tá? É isso. Não precisa, se você não quiser me seguir, não precisa, mas pelo menos divulga o conteúdo. Esse é o trabalho. Obrigada, Carlos. Deus te abençoe. E boa Amém. noite, boa tarde. Eu acho que é no Brasil, para quem está no Brasil. Tchau, Tchau tchau. para